Ah, Bom dia a todos. É um privilégio iniciar esta importante discussão sobre a criação do Fundo Soberano de Moçambique, especialmente quando o país se encontra no momento crucial desde a descoberta há 15 anos de significativas reservas de gás natural na baixa do Rovuma, localizada na província de Cabo Delgado. Desde então, a conversa sobre a criação de um fundo soberano ganhou força e hoje nós aprofundamos nas questões práticas na perspectivas futuras desta iniciativa. Percebe Moçambique receba dezenas de bilhões de dólares ao longo do ciclo de vida destas reservas. Segundo a informação veiculada pelo Ministério da Economia e Finanças, parte dessas receitas será alocado ao orçamento do Estado, permitindo o financiamento de projetos e desenvolvimento doméstico e áreas prioritárias, como a agricultura, energias renováveis e indústria. A outra parte será canalizada para o Fundo Soberano com o objetivo de maximizar os retornos a longo prazo e garantir a segurança financeira do país. Embora a política de investimento do Fundo Soberano ainda não tenha sido anunciada, já foi indicado que o fundo deverá focar-se em ativos estrangeiros de baixo risco. Note que este perfil de investimento se equipara ao do Fundo Soberano de Timor-Leste, a qual investe essencialmente em títulos de tesouro dos IUE e em ações de índice MSCI World. Não, então, é importante frisar que, conforme já referi, na toda a receita do gás será direcionada ao Fundo Soberano. Parte dela será destinada ao orçamento do Estado, o que poderá financiar projetos de desenvolvimento em Moçambique. Ao explorar este tema, gostaria de aproveitar o momento para reconhecer as organizações da sociedade civil e os líderes de pensamento que têm contribuído significativamente para essa discussão. Os oradores de hoje desempenharão um papel fundamental na condução dessas conversas e estendemos nossos parabéns a eles pela dedicação e pelo trabalho árduo. Agora gostaria de apresentar os nossos ilustres oradores, que nos vêm falar sobre o modelo de gestão, supervisão e de apresentação da informação que foi escolhido para o Fundo Soberano. Primeiro temos Fátima Mimbre, coordenadora do Movimento Cívico sobre o Fundo Soberano de Moçambique. A Fátima, que tem desempenhado um papel crucial na mobilização da sociedade civil em torno do tema do Fundo Soberano. De cerca de 20 anos de experiência quanto jornalista e posteriormente como investigadora em organizações da sociedade civil. Em seguida, temos Rui Met, investigador do CIP, Centro de Investigação Pública, organização que também tem tido uma participação muito ativa na discussão dos temas relacionados com o Fundo Soberano. Antes de trabalhar no CIP, o Rui trabalhou cerca de 10 anos como técnico de planificação e orçamento no Conselho Municipal de Maputo. Depois temos Dimas Sinio Ferrão, economista especializado em finanças sustentáveis. O Dimas dedicou
parte da sua carreira em organizações da sociedade civil tem estado envolvido nos temas do Fundo Soberano. Udimos participar neste evento a título pessoal. Por fim, quero agradecer ao nosso moderador, Miguel M. Falcão, CFA co-presidente do Comitê CFALP e membro do Conselho de Administração da CFA Society Portugal, que conduziram as discussões de hoje. Obrigado, Ashel. Eu, antes de mais, quero dar os parabéns ao Ashel. O Ashel fala português como quarta língua. O Ashel é de Goa e fez aqui um início de sessão espetacular em que deu para entender perfeitamente o que ele disse. Obrigado, Ashel. Começamos então aqui com o nosso evento. Eu tenho aqui um conjunto de 5 questões. Antes de mais, quero dar umas boas-vindas e os agradecimentos à Fátima, ao Rui e ao Dimas. É um prazer tê-los aqui connosco neste evento. Este é o nosso segundo evento de Moçambique. Fizemos um com a Bolsa de Valores Mobiliários de Moçambique e achámos que o segundo deveria ser com o Fundo Soberano. É um prazer tê-los aqui connosco. Eu começaria com uma pergunta mais de enquadramento e vinha perguntar a cada um de vocês quais foram os principais contributos, iniciativas que realizaram relacionados com o Fundo Soberano. E no caso em particular da Fátima e do Rui, que trabalham atualmente em organizações da sociedade civil, eu venho perguntar também como tem sido o acolhimento das opiniões e dos contributos da sociedade civil por parte das autoridades moçambicanas. Eu vou dar a palavra, em primeiro lugar, à Fátima, primeiras senhoras, não é? A Fátima está no mute. Muito obrigada, boa tarde e muito obrigada pelo convite que nos foi endereçado para, apesar de estarmos num momento conturbado do nosso processo político, debatermos um assunto que também deverá merecer a atenção de todos durante a legislatura e o quinquênio que vai iniciar o resultado destas eleições. Agradecer e saudar a todos que nos acompanham e dizer que, bom, nós como sociedade civil estamos a acompanhar este processo desde o início. Iniciamos efetivamente em 2020 o processo de engajamento à volta da questão do Fundo Soberano e muito particularmente em 2022, quando iniciamos o processo de consultas públicas, engajamento com os atores do poder público, nomeadamente a Assembleia da República, o Ministério da Economia e Finanças, e também trabalhamos com o Banco de Moçambique, que apresentou aquilo que foi a sua proposta de modelo de fundo soberano. Conduzimos uma série de consultas ao nível nacional, algumas em coordenação com o Banco de Moçambique, e outras foi mais assegurando que as consultas que o Banco de Moçambique estava a conduzir, embora limitadas na altura, fossem acompanhadas também pelas organizações da sociedade civil. Produzimos uma série de pareceres técnicos, documentos de posição e opinião para influenciar o processo de criação do Fundo Soberano, e devo dizer que todo este processo, quando a proposta entra na Assembleia da República, nós conseguimos influenciar o adiamento da discussão da proposta do Fundo Soberano em plenária da Assembleia da República, porque achávamos que não estavam criadas condições para o efeito, e nisto resultaram 7 versões da proposta de lei do Fundo Soberano. Não é o modelo desejável, está longe do que nós gostaríamos de ter como sociedade civil, mas ter um fundo soberano que achamos que é possível melhorá-lo, e quero acreditar que se as coisas correrem bem, se montar uma boa Assembleia da República, termos um bom governo, ainda podemos melhorar o nosso modelo do fundo soberano. Mas temos um fundo soberano, conseguimos assegurar que o Comitê de Supervisão fosse instituído para garantir uma entidade com alguma autonomia para fazer o acompanhamento, embora com riscos de cooptação pela forma como a Assembleia da República conduziu o processo de seleção dos membros do Comitê de Supervisão. Portanto, a abertura que houve para que pudéssemos contribuir, nós achamos que foi uma coisa extraordinária, uma coisa salutar, embora muitas daquelas que são questões que para nós
informação-chave ou eram cruciais para termos um modelo do Fundo Soberano que realmente respondesse aos anseios e às necessidades que o país tem de desenvolvimento, não foram acomodadas, mas conseguimos influenciar para que algumas coisas fossem melhoradas. Uma das coisas, por exemplo, que eu até gostava de fazer menção é a ideia de que tinha que ter cláusulas de confidencialidade, havia questões confidenciais, informação que não podia ser partilhada nem com os membros do Comitê de Supervisão. Conseguimos influenciar para que fosse retirada esta cláusula e reformulada esta cláusula. Portanto, os membros do Comitê de Supervisão têm acesso a toda a informação relativamente à gestão do Fundo Soberano. Portanto, se alguma pessoa, seja do governo, seja do Banco de Moçambique, disser que não pode dar uma determinada informação, terá que justificar com base na lei, porque nos termos da lei do Fundo Soberano não se encontra justificação, o próprio regulamento não justifica, a lei do acesso à informação, muito pelo contrário, expande até o direito de acesso à informação. Portanto, conseguimos assegurar isso. O desafio agora é aprimorar a implementação do Fundo Soberano, a operacionalização do Fundo Soberano, e neste momento temos algumas preocupações, sobretudo no que diz respeito à falta de informação por parte do Banco de Moçambique, que é o gestor operacional, sobre o que é que ele está a fazer, como é que se está a organizar para operacionalizar o Fundo Soberano. Ainda não temos, sabemos que um draft do acordo de gestão muito geral foi partilhado, mas até aqui não sabemos onde é que estamos efetivamente em termos de assinatura, e estamos preocupados porque o Comitê dos conselheiros do governo está longe de ser aquilo que a lei do Fundo Soberano estabelece. Por exemplo, é mencionado que integram aquele órgão pessoas que são independentes do governo, e nós vimos ser indicada a doutora Enilde, que é uma diretora nacional do Ministério da Economia e Finanças, como membro do Comitê de Supervisão. Portanto, não é uma pessoa independente do governo. Vimos o senhor Omar Mitá, que é uma pessoa muito reputada do ponto de vista técnico, a ser nomeado membro do Comitê de Supervisão, membro do grupo de conselheiros do governo, mas ele é conselheiro do presidente da República, logo não é uma pessoa independente do governo. Então, significa que aqueles órgãos que foram sendo instituídos como uma forma de garantir o checks and balances à volta da gestão do Fundo Soberano estão, de alguma forma, cooptados, se posso assim dizer. O próprio modelo que a Assembleia da República usou, que ludibriou, na verdade, a sociedade civil, as organizações profissionais, organizações religiosas, ao exigir que indicassem 5 nomes e que depois a Assembleia da República ia conduzir um outro processo ali dentro, para dentro dos 5 nomes indicar aqueles que seriam membros, acabou de alguma forma também diluindo aquilo que é o nível de representatividade, de vontade da sociedade civil, daquelas pessoas que efetivamente a sociedade civil queria tê-las lá. E quem diz sociedade civil diz aquelas outras instituições que estão lá representadas. E devo até sublinhar que a CTA é a única organização que submeteu apenas um nome e a Assembleia da República aceitou. Mas para os outros não foram permitidos enviar apenas os 2 nomes conforme a lei. A Assembleia da República tinha as suas ideias de como compor o Comitê de Supervisão. Isso acabou afetando um pouco a credibilidade do processo. Mas, de uma forma geral, achamos que, apesar de termos tudo isso, como sociedade civil, estamos interessados em continuar a trabalhar para o processo do Fundo Soberano, influenciar o funcionamento do Fundo Soberano, sobretudo influenciar a forma como a percentagem que vai para o orçamento do Estado vai ser executada, e neste quadro existe não só o movimento cívico para o Fundo Soberano, mas o Fórum de Monitoria do Orçamento, que é uma conglomeração de organizações da sociedade civil que faz a monitoria, o acompanhamento e influência de todo o processo relativo à planificação e execução orçamental. Então, achamos que há uma janela muito grande que se abre para nós influenciarmos e contribuirmos para que o Fundo Soberano seja bem utilizado, sobretudo para que as receitas do gás natural, dos recursos minerais de Moçambique, em particular do gás, sejam bem utilizados. E nisto, uma das grandes tristezas que nós temos foi não ter conseguido influenciar que dos 60% que vão para o orçamento do Estado,
se incluísse investimento nos setores sociais, particularmente educação e saúde e proteção social, como prioridade de financiamento com estas receitas, porque nós acreditamos que o investimento no capital humano é um dos caminhos importantíssimos para a promoção do desenvolvimento do nosso país, sobretudo olhando para o fato de que estes são os setores que ao longo dos anos foram registrando algum nível de desinvestimento, uma baixa alocação orçamental, e olhando para a descentralização seria uma oportunidade muito grande de alocar mais recursos para estes setores, sobretudo ao nível subnacional. Então, eu pararia por aqui para permitir que os meus colegas também possam dissecar um pouco sobre as suas experiências. Obrigada. Obrigado, Fátima, muito obrigado. Rui, quer ser o seguinte? Bom, boa tarde a todos. Agradecer pelo convite de participar desta discussão, deste debate, partilhar de ideias sobre o Fundo Soberano de Moçambique. A Fátima é alguém que trabalhamos juntos neste processo, por isso há alguns dos aspectos que eu poderia frisar, ela já frisou, e vou procurar não ser repetitivo em relação a isto. Mas dizer assim que, de forma geral, a sociedade civil desempenhou um papel extremamente importante, desde a pressão para que Moçambique adotasse um mecanismo mais transparente de gestão das receitas do setor extrativo, uma vez que essas receitas eram vistas e são vistas até hoje como aquilo que vai tirar Moçambique da situação que está hoje, que é de subdesenvolvimento, para uma situação melhor. E a previsão de que, com os projetos de gás que Moçambique foi implementando ou começaram a surgir em Moçambique, haveria um boom de receitas. Então, a sociedade civil começou a fazer esta pressão de que era preciso criar-se um mecanismo que pudesse fazer uma gestão transparente disto. E o mecanismo era o Fundo Soberano. E houve essas propostas, houve a primeira proposta que foi apresentada pelo Banco de Moçambique, e essa proposta foi debatida. Organizações como o CIP fizeram análises paralelas a essa proposta e submeteram, mostrando aquilo que achavam que era pontos fortes e os pontos fracos que poderiam melhorar. E esta proposta, depois de ter passado para o Ministério de Economia e Finanças, que era a entidade que faria a submissão à Assembleia da República para sua aprovação, essa proposta sofreu uma mutação extremamente grande, e as organizações da sociedade civil voltaram mais uma vez a entrar com muita força para que aquela proposta inicial, como disse a Fátima, foram cerca de 7 versões. A versão inicial, que já era muito diferente daquilo que o Banco de Moçambique tinha apresentado, era preciso ser melhorada. E a sociedade civil desempenhou um papel fundamental para que a proposta estivesse onde está hoje, com algumas coisas que achamos que poderão ter sido melhores, mas mesmo assim a sociedade civil desempenhou um papel fundamental. Um dos aspectos é que a proposta que era apresentada pelo governo trazia lá que o objetivo do Fundo Soberano era o desenvolvimento, mas quando nós fazíamos a leitura do próprio documento da proposta, nós não encontrávamos isso lá dentro. Então, a sociedade civil fez essa pressão de modo que ficasse claro qual é o objetivo do Fundo Soberano de Moçambique. É o desenvolvimento, é a poupança, é a estabilização, porque não ficava muito bem colocar que é o desenvolvimento, mas já em termos de materialização, isso não estivesse lá. Então, a sociedade civil fez um papel, fez uma pressão, e isto foi melhorado na proposta final. Outros aspectos também estavam relacionados com as questões de receitas que vão fazer parte do Fundo Soberano, porque numa primeira fase a ideia do governo tentava transparecer que a divisão que vai se fazer das receitas provenientes do setor extrativo eram todas do Fundo Soberano. Então foi preciso fazer um debate e clarificar, mostrar ao governo que
o Fundo Soberano vai ser constituído apenas por 40% das receitas que provém da extração dos recursos. Não seriam os 60%. 60% vão ao orçamento do Estado, então isto não é Fundo Soberano. Fundo Soberano são apenas os 40%. E a legislação deveria versar apenas pelos 40%, que são Fundo Soberano. Então, isto também foi um aspecto de debate e foi um ganho que a sociedade civil teve para melhorar a proposta. E em termos de recepção das observações, posso dizer que houve um misto. Houve alguma aceitação e alguma resistência. O Ministério da Economia e Finanças apoiaram algumas das nossas recomendações, especialmente aquelas que estão ligadas com uma supervisão externa independente, porque isto não estava lá constante no princípio, então era preciso que fizéssemos essa pressão para que houvesse uma supervisão externa independente, tanto que agora existe o Comitê de Supervisão, que é constituído também por organizações da sociedade civil, temos auditorias independentes também que vão fazer essa supervisão e monitoria do Fundo Soberano. Então, isso foram algumas das coisas que foram aceitas, incluindo a ideia de clarificação de qual é o objetivo do Fundo Soberano, foi uma coisa que foi aceita. Existem alguns aspectos que não foram aceitos. Um exemplo é de que a ideia da sociedade civil é que todos os recursos ou receitas que provêm do setor extrativo é que deveriam fazer parte do Fundo Soberano sem esta divisão de 60% e 40%. Mas, no entanto, isto nunca foi aceito pelo governo, com alguma razão, pode-se dizer isso, mas é uma das coisas que vou dizer que a sociedade civil não conseguiu fazer vincar. Para dar espaço ao meu colega Dimas, eu vou parar por aqui. Obrigado. Obrigado, Rui. Dimas, é a sua vez. Bom, muito obrigado, Miguel. Bom, tem muitos pontos, mas de forma resumida, o primeiro anúncio sobre o Fundo Soberano vem do Banco de Moçambique. O Banco de Moçambique, em 2020, conseguiu fazer um modelo de um fundo soberano que, na verdade, difere muito do modelo que depois é apresentado pelo governo e é aprovado e torna-se lei que cria o Fundo Soberano. E é importante notar que, pelo menos aos meus olhos, é um dos poucos processos que a sociedade civil conseguiu estar em condições de apresentar contribuições com elevado rigor técnico e que pudessem, de certa forma, ser incorporados em lei. É preciso reconhecer que, conforme a colega Fátima Rui também mencionou, que a contribuição da sociedade civil foi, sem dúvidas, fantástica nesse processo. Eu quero acreditar que não é possível que o governo nem sempre tem que assumir e considerar todas as contribuições. Isto faz sentido, sim, desde que haja uma justificação técnica por trás de alguma mudança ou por não considerar um e outro aspecto. E o Fundo Soberano, sem dúvidas, é um modelo de gestão de recursos que vem no momento em que Moçambique também atravessa por diversas turbulências ao nível da gestão de finanças públicas e que há recursos a virem. E, portanto, há um conjunto de aspectos que devem ser geridos pela autoridade fiscal que também devem ser considerados. Eu acho que o principal resultado disso é que existe um comitê, portanto, de supervisão. O primeiro modelo apresentado pelo Banco de Moçambique é totalmente vertical, não há comitê de supervisão, mas pela lei já existe, e a sociedade civil mencionou, portanto, representantes foram escolhidos. E penso que isso dá uma oportunidade
grandíssima de a sociedade civil continuar a se organizar, continuar, e acredito que existem já movimentos desta natureza, para usar este espaço da melhor maneira e contribuir de forma positiva para o Fundo Soberano. Alguns aspectos que também posso mencionar, se formos a ver o próprio regulamento, o artigo 14, o artigo 15, o artigo 16, conferem ao Comitê de Supervisão qualidades que estavam muito longe de serem pensadas no modelo apresentado pelo Banco Central. Portanto, na minha opinião, esta não pode ser uma daquelas oportunidades que foi conquistada com muito suor e que pode ser deixada neste momento. Portanto, tem que continuar e que as organizações devem continuar organizadas para usar esse espaço da melhor maneira. Talvez ia comentar um pouco, do ponto de vista técnico mesmo, em um dos aspectos que o Rui mencionou sobre o uso de vários recursos também para o Fundo Soberano. É preciso perceber que quando nós usamos recursos do fundo para o Fundo Soberano, há uma certa separação do que é que vai realmente para o Fundo Soberano. Que, portanto, falamos de 15 anos e falamos de 40%. E, portanto, eu presenciei muitas das discussões e posso claramente dizer que existe a questão da sustentabilidade fiscal que deve ser considerada. Considerar mais recursos significaria também considerar que menos orçamento ia para o Estado. E a questão que se pergunta é: será que as finanças públicas continuariam a funcionar de maneira sustentável a médio e longo prazo? Portanto, são matemáticas e contas que eu acredito que, da mesma forma, as autoridades podiam ser um pouco mais claras e mais específicas do que falar ao alto. Isso faltou. Não houve, portanto, manifestação, portanto, das autoridades em termos de mostrar as análises de sensibilidades, por exemplo, que foram feitas para se chegar aos 60% e 40%. Isso dá a impressão de que, se calhar, houve, portanto, uma escolha assim ao alto de não, acho que pedimos nos primeiros anos. Pode não ser o caso, mas, portanto, esse nível de transparência é necessário e está tudo criado para que essa transparência possa até existir, porque, aliás, o Comitê de Supervisão pode e tem o direito também de solicitar qualquer documento e qualquer informação que for relevante em relação à gestão do Fundo Soberano. Obrigado, Dimas. Muito obrigado. Aliás, a próxima questão até pega nesse ponto da alocação dos 40-60. Vocês já falaram aqui um pouco sobre o tema. E a questão, pronto, como vocês sabem, nos primeiros 15 anos, 60% das receitas do gás vão para o Orçamento de Estado, 40% vão para o Fundo Soberano, mas depois muda nos demais anos, é 50-50. Do que tem vindo a ser veiculado, os montantes alocados ao Orçamento do Estado, isto é a minha interpretação do que tenho vindo a ler, atenção, os montantes que são alocados ao Orçamento do Estado têm como finalidade essencial financiar investimentos no país, em áreas prioritárias e as áreas que são identificadas no cenário fiscal de médio prazo do governo de Moçambique são a infraestruturas, a agricultura, energias renováveis e indústria. Por sua vez, os montantes alocados ao Fundo Soberano, e aqui também, mais uma vez, é a minha interpretação do que tenho vindo a ler, focam-se na acumulação de riqueza para as próximas gerações. Diria que esse é essencialmente o principal objetivo. Pronto, antes de prosseguirmos para as questões mesmo relacionadas com o modelo de governação do fundo, eu venho perguntar se concordam com estas percentagens de alocação, e já falaram um pouco sobre o tema, e também venho perguntar se concordam que a gestão dos projetos de infraestrutura seja feito pelo Orçamento de Estado. Daqui eu deduzo um pouco do que o Rui disse, que houve um objetivo da sociedade civil em pôr 100% no Fundo Soberano. Eu diria que, se calhar, o objetivo é que houvesse investimentos de desenvolvimento feitos pelo Fundo Soberano, que não está a parecer ser o caso.
E também venho perguntar já agora, também já foi um pouco respondido pela Fátima, que tocou no tema da educação e da saúde, que tipo de projetos de desenvolvimento deveriam estar no topo das prioridades? E aqui dou a palavra primeiro ao Rui. Bom, em relação à questão da divisão de 60 para o Orçamento do Estado e 40 para o Fundo Soberano nos primeiros 15 anos, eh, eu acho que é uma questão que parece razoável que seja assim, considerando aquilo que é a capacidade atual do, do Estado em captar receitas. Porque se todas as receitas fossem todas canalizadas para o Fundo Soberano, haveria algum déficit fiscal e alguma despesa pública não haveria de ser realizada. Então, neste caso, indo gradualmente a retirar recursos do Estado, à medida também que os projetos vão produzindo mais receitas e outras atividades também vão surgindo para poder gerar receitas para o Estado, eu acho que é uma decisão razoável. O que não é muito razoável é porque nunca houve uma explicação muito mais técnica e detalhada que mostrasse a razoabilidade das percentagens que foram definidas. Parece ter sido uma definição não muito técnica, mas assim mais abstrata, de que o Fundo Soberano recebe 40% e 60%. A preocupação aqui é quais foram os critérios que levaram à definição dessas percentagens. Mas a divisão em que, numa primeira fase, haja uma percentagem que mantém-se no orçamento e uma que vai financiar o Fundo Soberano, em minha opinião, é algo razoável. O que é preciso clarificar é as percentagens que foram definidas, como é que elas foram definidas. E faz sentido também que, depois de um período, já estamos a falar no longo prazo, é preciso também, porque espera-se que a economia esteja mais robusta, mais grande e sustentável, de modo que haja menor necessidade de receitas provenientes do setor extrativo, porque os outros setores também vão contribuir ainda mais. Então, ao longo prazo, vai se reduzir esta capacidade, essa necessidade de financiar o investimento e começar a financiar aquilo que é a acumulação para as gerações futuras. Estamos a falar de recursos escassos que é preciso que beneficiem todas as gerações. Então, é preciso que se faça essa razoabilidade de investir agora, mas também fazer alguma poupança para o futuro. O outro aspecto é que mencionou, é o Fundo Soberano, nesta fase, ele define 40% para o Fundo Soberano e 60% para o Orçamento do Estado. E o 40% que vai ao Fundo Soberano, de acordo com o que está definido, uma parte, que também não está clara qual é, vai para as questões de poupança, investimento. E uma outra percentagem, que também não foi definida, vai para a estabilização. Caso haja algum evento, então vai se retirar o valor do Fundo Soberano para estabilizar a economia. Mas não está definido, dentro dos 40%, o que é que faz o quê. Então, isto é uma lacuna, em minha opinião, em relação a esta definição de percentagem, o que pode criar alguma margem para que os gestores do fundo, em conluio com o próprio governo, possam, de certa forma, dilapidar, porque a economia moçambicana ela é vulnerável a choques externos, e é previsível que em um ano isso ocorra. E como não está lá definido claramente até que ponto é que o fundo soberano é usado para estabilizar, nós podemos ter um fundo que anualmente vai sendo dilapidado para estabilizar. Isto aliado ao quê? Aliado ao facto de
as previsões que vão ser feitas para as alocações dos fundos vão ser feitas pelo Ministério da Economia e Finanças e Ministério de Recursos Minerais. Quem faz isto é o governo. O governo tem as suas próprias pretensões. E estabelecido também que, caso não se atinja os valores previstos para o orçamento, prioriza-se o orçamento do Estado. Se o governo tiver necessidade de maior financiamento, pode projetar receitas muito altas e não adir nada ou praticamente nada para o Fundo Soberano, porque é preciso priorizar o orçamento do Estado. Então, o fato de haver previsão por parte do próprio governo das receitas que vão ser alocadas no determinado ano é um risco para o Fundo Soberano. Isto pode provocar algum distúrbio. Em relação àquilo que é o estabelecimento de setores prioritários, eu acho que seria importante que fosse estabelecido percentagens mínimas para esses setores prioritários. Quanto é que vai para o setor da educação, quanto é que vai para o setor da saúde? E esta alocação haveria de permitir uma maior previsibilidade do que vai acontecer. Neste momento, não há essa definição. Significa que tudo vai ser feito com base num plano que o governo vai estabelecer. E, sendo assim, eu creio que não vai se diferir muito daquilo que acontece com o orçamento do Estado atualmente, em que o orçamento do Estado, grande parte das suas receitas é para o funcionamento e uma pequena percentagem vai para o investimento. E este investimento, que deveria priorizar setores como saúde, educação, infraestruturas e agora a energia renovável, pode não acontecer. Então, se houvesse de antemão essa definição de percentagens, de quanto é que vai para cada um dos setores, julgo que também seria algo benéfico para o funcionamento do Fundo Soberano. Em relação à questão sobre a gestão desses fundos, eu acredito que uma instituição dedicada a isso seria a melhor opção. Já vimos como é que tem sido feita a gestão do orçamento dos recursos quando vai ao orçamento do Estado e não tem sido uma boa prática. Há vários aspectos negativos e aquilo que são as penalizações ou as cobranças que são feitas, responsabilização, neste caso, pela gestão desses fundos para o governo, é um bocadinho frágil. Mas se nós tivéssemos uma instituição dedicada, que os fundos fossem canalizados, e essa instituição dedicada tivesse objetivos por cumprir, é muito mais fácil fazer a responsabilização dessa instituição pela aplicação dos fundos e olhando também para indicadores claros que podem ser traçados para essa instituição. Um banco de desenvolvimento, Moçambique tem o banco de investimento, que pode ser uma dessas instituições que faça essa gestão. Na minha opinião, esta seria a melhor opção. Obrigado, Rui, muito obrigado. Dimas, quer dar a sua opinião? Sim, sim, sim. Bom, talvez para não ser repetitivo, e talvez, enquanto comento alguns dos pontos que o Rui falou, ir respondendo as suas questões. Em relação a 60%, 40%, como eu disse, não existe, pelo menos publicamente, informação que mostra como é que essas percentagens foram encontradas. É possível, sim, que sejam partilhadas, mas eu recordo-me que o primeiro modelo do Fundo Soberano do Banco de Moçambique apresentava 50% para 20 anos. Então, significa que se houve alguma mudança, alteração de anos, alteração de percentagem, isso deve ter partido de algum tipo de discussão interna e, portanto, o Ministério entendeu que a melhor fórmula a aplicar não é essa.
Portanto, esta é uma informação que é do direito que seja partilhada para que seja averiguado se é uma percentagem que faz sentido de acordo com os pressupostos que foram considerados. Mas, de forma geral, sem dúvidas, há que se considerar menos inflows durante os primeiros anos, o que faz sentido, sim, que seja uma maior percentagem para o orçamento do Estado e menor para a poupança. Porque entramos naquela questão, por que é que vamos poupar enquanto temos necessidades urgentes de investir, necessidades urgentes de garantir que haja educação e invista-se de outra forma para o crescimento da economia. Portanto, por causa disso mesmo que é importante fazer essa divisão. Mas existem alguns outros argumentos um pouco mais fortes que dizem que não deve-se poupar nada, não devia ser nem sequer zero, devia ser talvez 0% para a poupança. Eu não olho naturalmente desta forma, porque para além de poupança para futuras gerações, o aspecto portanto, de Dutch disease, de superaquecimento da economia estão em causa. Portanto, não se pode olhar os recursos como um boom que devem ser usados agora, porque isso pode gerar diversos efeitos econômicos que depois podem ser difíceis de gerir, porque queríamos e ficamos todos entusiasmados com a quantidade de recursos que estamos a receber. E eu, às vezes, até considero que vale sim a pena, às vezes, deixar os recursos repousados por um tempo, para podermos entender se realmente a economia está em condições para absorver toda essa quantidade de dinheiro, para depois não entrarmos com políticas econômicas para tentar acalmar e talvez virarmos numa situação dos nossos vizinhos, Zimbábue, entre outros. Uma outra questão que colocou é que se faz ou não sentido, e vou logo fazer o link com essa questão, que perguntava se faz ou não sentido que seja o orçamento do Estado a investir o dinheiro que vem dos recursos naturais. Eu não ia responder de forma positiva ou negativa, mas eu ia colocar as coisas na mesa. Não passar todo o valor para o orçamento do Estado significa criar uma instituição de zero, que vai ser responsável por todos estes investimentos. E com isso, deve-se considerar as implicações. Primeiro, que todos os investimentos que seriam feitos por essa instituição seriam quase fiscais. Não seriam fiscais, mas seriam quase fiscais, porque vêm de receitas e seriam utilizados por essa instituição. Então, será uma instituição a atuar em paralelo com o Ministério da Economia e Finanças. Há um aspecto de coordenação muito forte e importante que deveria ser estabelecido. Segundo aspecto é o aspecto da demanda agregada. Ao investir e a colocar volume de recursos financeiros na economia, estamos a impulsionar a demanda agregada. Impulsionando a demanda agregada, existem efeitos também do lado monetário, para além dos próprios efeitos que são gerados paralelamente pela autoridade fiscal. Então, isto ia levar a política econômica para um nível mais elevado e há sinais e diversos países que conseguem adotar, portanto, esta metodologia. Mas é preciso destacar que há um enorme desafio em adotar por um modelo de fundo soberano que seja realmente de investimento, para além de que existe uma estratégia de desenvolvimento. E a estratégia de desenvolvimento está sempre no Ministério da Economia e Finanças. Como fazer a separação do que é que o Ministério da Economia e Finanças deve fazer, como é que fazer a separação do que essa entidade deve fazer, são visões totalmente separadas. E, portanto, por estes e outros aspectos é que o governo decidiu, e na minha ótica, isto não é um problema que pode ser levantado
ao nível de debate sobre se pode ou não. Ainda no orçamento do Estado, eu acho que até no orçamento do Estado, sociedade civil, setor privado, a academia, tem maior espaço de influenciar nas alocações. Porque o orçamento do Estado é uma batalha que tem sido enfrentada há diversos anos. Temos o Fórum de Monitoria do Orçamento, que está muito bem também estabelecido com um conjunto de organizações da sociedade civil. Seria direcionar todo o foco possível, primeiro, para a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, porque é a Estratégia Nacional de Desenvolvimento que vai ditar como é que os investimentos vão ser feitos. Depois, conseguir fazer, através dos relatórios, que já se conhece a estrutura de um balanço de pessoas, já se conhece a estrutura de uma conta geral do Estado. É mais fácil fazer o rastreio do que é alocado ao orçamento do Estado do que de uma outra instituição, que seria de zero, seria investir em pessoal, investir em pessoas que têm capacidade de realizar atividades quase fiscal. E, sinceramente, seria um processo muito mais moroso, que ia custar mais, para além de que seria muito mais difícil de monitorar do que o orçamento. Obrigado, Dimas. Obrigado. Fátima, é a sua vez. Está no mute. Obrigada. Eu queria antes concordar peremptoriamente com o Dimas relativamente a esta questão de alocação via orçamento do Estado. O espaço para influenciar e monitorar é muito maior dentro do orçamento que fora do orçamento. E temos um exemplo muito recente disso, os fundos da Covid, que os doadores alocaram ao governo, foram executados off-budget e foi muito difícil fazer a monitoria, a fiscalização desses recursos e houve riscos muito grandes até de corrupção envolvendo estes recursos. Houve uma intransparência muito grande. E olhando para a instituição que é o Banco Nacional de Investimento, estamos a acompanhar algumas polêmicas à volta deste fundo. Já tivemos um modelo no passado de um Banco Nacional de Desenvolvimento que faliu com dinheiros de pessoas da nomenclatura, se posso assim dizer, ou da nossa elite política e dirigista, que têm dívidas muito grandes em relação ao Tesouro. Então, eu acho que é muito arriscado usar para investimento público via fora do orçamento, portanto, e usando instituições como estas. É preciso lembrar que toda esta discussão estamos a ter porque nós estamos num quadro de falta de confiança nas instituições. Portanto, enquanto nós não resolvermos este problema, o que estamos a dizer é que o modelo do orçamento do Estado, ele se mostra eficaz porque parece que neste momento é o mais fácil de monitorar, mas talvez do ponto de vista de eficiência e eficácia fosse até muito mais produtivo fora do orçamento do Estado, mas nós não confiamos nas instituições, então preferimos usar aquele mecanismo que é mais fácil para nós monitorarmos, que é mais fácil para nós influenciarmos, aonde nos chamam, aonde a gente consegue dizer, não, isto não está bem, e expor. Já nos outros mecanismos é muito mais difícil penetrar e ter acesso à informação. Agora, voltando, eu só queria fazer este ponto de entrada, olhando para a questão inicial sobre as percentagens, de facto, continua uma questão não resolvida, esta questão de quais foram os pressupostos para definirmos 60, 40, 50, 50, 21, 16, primeiros 15 anos, depois mais adiante. Isto nunca foi explicado, embora tenha havido insistências de todos os lados, desde a academia, os economistas na universidade questionaram isso, o setor privado questionou isso, os doadores questionaram isso, nunca ninguém nos respondeu. A percepção que a gente tem é de que o governo buscou acomodar aquilo que são os interesses divergentes. Ou seja, dizer, bom, aquele grupo que defende, vamos usar tudo hoje como se não existisse amanhã.
E depois há um outro grupo que diz, não, vamos poupar, como se hoje estivesse tudo bem. Então vamos encontrar um meio termo. Só que as coisas não funcionam assim. Como disse bem o Dimas, há questões aqui de capacidade de absorção que não foram trazidas à equação. Se nós olharmos para o nosso orçamento, nós que trabalhamos na monitoria de finanças públicas, nós vemos orçamento do Estado que já é ínfimo em setores tão críticos como água, saneamento, saúde, a educação, que não são executados nem a 60%. Estamos a dizer que o dinheiro que é alocado já é pouco, mas esse pouco não conseguimos utilizar. Estamos a dizer que vamos conseguir executar, como o governo diz que em média serão 6 mil milhões de dólares a partir de 2040, estamos a dizer que vamos conseguir executar a 3 mil milhões de dólares na nossa economia num ano. É isso que estamos a dizer, a fazer o quê com esses 3 mil milhões de dólares? Porque não é uma questão de dizer eu tenho 3 mil milhões de dólares, tenho que usar de uma forma racional, que não crie uma ideia de que há muito dinheiro disponível na economia e depois disso gerar a tal inflação e, consequentemente, o Dutch disease que foi já aqui mencionado. Portanto, quando se fala de gestão racional, está-se a falar também que é preciso olhar para estas questões de capacidade de absorção que a gente deve ter como país para executar, a gente tem que ter um plano para utilizar esses recursos, por mais que a gente tenha 3 bilhões na economia, e dizer que vai tudo para o setor de estradas. O setor de estradas, com a nossa estrada nacional número 1 podre, como está a precisar de dinheiro, não vai conseguir absorver 3 mil milhões de dólares num ano. É muito dinheiro. Então, são esses estudos, estas análises, que nós insistíamos que era preciso termos feito antes para poder informar as decisões que nos levariam ao modelo de fundo soberano que nós precisamos para resolver os problemas de desenvolvimento do nosso país. Porque o fundo soberano, ele não é um fundo como se está a pensar. Ele é um instrumento de gestão macroeconômica. Ele é um instrumento de gestão das receitas provenientes do gás, tendo em conta que ele tem um potencial muito grande de criar alguns distúrbios na nossa economia. E nós queremos prevenir isso, sobretudo para uma economia já doente. Portanto, esta questão das percentagens é uma questão não resolvida e que pode consubstanciar um problema. Mas, e associado a isto, tem um outro problema do qual estamos a falar muito pouco dele. É que tudo isto está à volta de receitas que hão de vir, ou seja, que a gente projeta. Mas essas projeções nunca ninguém também nos apresentou os pressupostos. Como eu disse, o governo diz que ao longo do ciclo de vida dos projetos vai gerar 91 mil milhões de dólares. Estamos a dizer 25 a 30 anos. E anualmente, a partir de 2040, vai gerar 6 mil milhões de dólares. O setor do gás, estamos a falar em particular a bacia do Rovuma. Há várias perguntas. Eu, como uma pessoa estudiosa do setor extrativo e particularmente conhecedora profunda dos projetos da bacia do Rovuma e do contexto político que nós vivemos, dos modelos macroeconômicos que são apresentados, etc., eu tenho muitas perguntas em relação a estas projeções. Há anos atrás, pelo menos até 2018, a Wood Mackenzie apresentava-nos, e corroborado pelo Banco Mundial, FMI, apresentava-nos projeções que eram muito abaixo destas de 6 mil milhões de dólares. E neste contexto, estávamos a considerar que a exploração do gás iniciaria em 2023, mais tardar 2024. Era um cenário otimista. Hoje, estamos num cenário de atraso, ou seja, o projeto que deveria já estar na sua fase final de construção daquela infraestrutura do gás, portanto, aqueles trens do gás já deviam estar na sua fase final, pelo menos a 70%, ainda estão eventualmente a 10%, 15%. Estão com um atraso monumental. E há estudos que mostram que os atrasos na construção daquelas infraestruturas resultam em extrapolação de custos que podem ultrapassar 30% a 40% do total do orçamento para aquela infraestrutura. E nós estamos, neste momento, com uma força maior que já dura há mais de um ano. Isto ninguém nos apresenta eu diria, dos pressupostos
na equação, nós não estamos a ver tudo isto, vem nos apresentar um número de 6 mil milhões de dólares. De onde é que vem este número? Isto pode criar uma ideia errada de que nós vamos ter 3 mil milhões de dólares em média por ano para a economia. Vamos começar a projetar, tendo em conta isto, quando estes números podem não ser realísticos. Portanto, estou a trazer também aqui a reflexão, a necessidade de trazermos projeções mais próximas da realidade relativamente àquilo que são as receitas que projetamos ter sob o risco de nós começarmos a sonhar com um tipo de desenvolvimento que não vamos alcançar porque nós só apresentamos números para encher os olhos das pessoas. A segunda questão que é muito importante, o Rui levantou um ponto, ele falando dos investimentos domésticos, que não se indica qual é a percentagem de recursos que vai, por exemplo, para investir em infraestruturas, para os setores sociais, agricultura, energias, indústrias, mas antes de chegarmos aqui, a própria lei não nos diz dos 60% nos primeiros 15 anos, de 40% e 50% a partir do 16º ano, qual é a percentagem que vai para a estabilização, qual é a percentagem que vai para a poupança. Por quê? Porque o modelo que nós estamos a usar é um modelo inventado, em que o governo diz que o próprio fundo ele é o estabilizador. Ou seja, quando se faz a distribuição dos recursos anualmente, ele estabiliza automaticamente, mas isso em nenhum momento nos dá a garantia de que nós vamos terminar 30, 40 anos com dinheiro no Fundo Soberano poupado para futuras gerações. Ou seja, no modelo que nós temos, ninguém estará em condições, nem o Ministério da Economia e Finanças, de nos dizer quanto é que poupou para futuras gerações e muito menos quanto é que poupou para estabilizar, porque num determinado ano pode não precisar de estabilizar, mas no ano seguinte pode precisar de estabilizar, porque pode haver uma queda no mercado internacional que vai afetar aquilo que é a capacidade de arrecadação de receitas ou que vai criar uma pressão sobre a economia e vai precisar de um amortecedor que há de ser o Fundo Soberano. Portanto, nós temos um problema técnico muito sério que não ficou resolvido nem com a lei, nem com o regulamento, e eu espero que o Comitê de Supervisão possa resolver este problema no diálogo que há de ter que ter com o governo e com a Assembleia da República, porque este modelo que nós temos é um modelo falso de estabilização e de poupança, porque, na verdade, ele permite que o governo até possa ir tirar tudo, se quiser, ao Fundo Soberano para poder fazer aquilo que se chama de estabilização sem limites. Portanto, temos aqui problemas sérios ainda por resolver e tudo isso está documentado, nós levantamos ao longo dos nossos comentários para o Fundo Soberano. E, para terminar, para permitir que continuemos a dialogar, o debate sobre poupamos, não poupamos, é assim, existem formas, nós podemos poupar para futuras gerações investindo hoje. Eu costumo até dar o exemplo da Europa. As infraestruturas que a geração europeia está se a beneficiar delas hoje é um investimento que foi feito há 100, 200 anos atrás, não é verdade? Investiu-se muito e bem e os que vivem hoje beneficiam dessas infraestruturas, só tem que fazer a manutenção. É uma forma de investir, mas é preciso lembrar que a poupança é uma variável macroeconômica de estabilidade importante. Então, as pessoas que defendem que não precisamos de poupar, eu não sei com que base que dizem isso, mas que precisamos de poupar, precisamos, porque várias crises, a Covid nos mostrou que se tivéssemos poupanças, não iríamos estar de mão estendida à espera da União Europeia, dos americanos nos darem dinheiro, era só ir buscar ao nosso Fundo Soberano. Portanto, às vezes nós nos esquecemos que existem situações críticas que exigem de nós alguma poupança de fato. Portanto, é preciso poupar, sim, mas é preciso também investir nas gerações de hoje para que nós que estamos hoje possamos beneficiar. A questão, de fundo, é como é que a gente investe de forma sustentável para os que estão hoje, para os que estão hoje poderem se beneficiar e aqueles que vão de vir amanhã também se beneficiarem. Por exemplo, quando eu olho para o artigo 12, que fala do investimento doméstico, eu digo que eu sinto como um maior fracasso da minha advocacia não ter conseguido assegurar que aqui colocassem o setor de saúde e educação com pelo menos 30% a ser alocado. Significa que estamos a investir para aqueles que estão aqui hoje, que vão beneficiar também aqueles que vêm amanhã, porque a qualidade de ensino vai melhorar e vai beneficiar aqueles que vão vir. A qualidade dos serviços de saúde vai melhorar e vai melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão hoje, e isso vai ter consequências sobre a qualidade de vida daqueles que vão vir amanhã. Portanto,
Infelizmente, nós estamos num país bastante polarizado, em que para uns ou é sim ou é não, não existe meio termo. Portanto, é possível, na minha perspectiva, é possível acomodar os dois objetivos, poupar para futuras gerações, mas poupar a saber o que é que você está a poupar e por que está a poupar e como é que está a poupar e, ao mesmo tempo, que também investir hoje para aqueles que existem, porque, de facto, temos muitos desafios, mas não vamos resolver todos os problemas de Moçambique hoje. E é preciso assegurar que para aqueles problemas que não vamos conseguir resolver hoje, temos que poupar para irmos resolvendo paulatinamente. Eu até pergunto, se a gente não investe na melhoria da saúde, por exemplo, para uma população que é muito doente, os moçambicanos são uma população doente, em média, a pessoa fica doente por mês, 2 vezes, aqui em Maputo, aqui em Moçambique, tendo malária. Então, a quem que vai construir a estrada? É aquela pessoa que está doente. Nós estamos a pensar que precisamos de melhorar a qualidade da saúde, não só do ponto de vista de cura, atendimento para diagnóstico e cura de doenças, mas também para prevenção, porque a malária está claro que é um problema de saneamento do meio, que tem que ser resolvido. Se a gente investe na melhoria do saneamento do meio, significa que vamos ter menos casos de malária. A malária é a maior causa de absentismo laboral, é a maior causa de procura dos serviços de saúde, é a maior causa de mortalidade infantil e até generalizada. Se a gente investe na saúde, quer investir no capital humano, na prevenção de doenças como a malária, a gente está fazendo um investimento que vai beneficiar os de hoje e os de amanhã e assegurar que aquelas infraestruturas são construídas com planos fortes e assegurando que tem qualidade como deve ser essas infraestruturas. Portanto, aqui me parece que faltou muito esse pensamento estratégico e o governo não estava preocupado em ter um fundo soberano que conglomera aquilo que é a visão de desenvolvimento dos moçambicanos, mas era dizer, ok, a sociedade civil diz que tem que haver uma estratégia nacional de desenvolvimento, vamos colocar ali, de acordo com a estratégia nacional de desenvolvimento, depois vamos dizer, para financiar o crescimento e desenvolvimento em setores sociais, depois ainda diz, nessas áreas sociais é infraestruturas. Portanto, setor social, quando a gente fala de investimento no setor social, nós estamos a dizer, por exemplo, saúde, educação é um setor social, saúde é um setor social, não estamos a dizer que investir no setor social é só construir hospital, construir escolas, é preciso melhorar a formação dos professores, melhorar as condições de trabalho dos professores, a condição salarial dos professores, melhorar o livro escolar, reduzir o rácio aluno-professor, significa contratar mais professores para albergar maior número de crianças e em outras salas e por aí fora. Portanto, infelizmente, nós perdemos a oportunidade de usar o processo do Fundo Soberano como um processo de reflexão e de construção do Moçambique desenvolvido a longo prazo. Era possível fazer isso, creio que ainda não está perdido, ainda vamos a tempo, até porque a Estratégia Nacional de Desenvolvimento terá de ser discutida e aprovada nesta legislatura, que vai iniciar no próximo ano, e quero acreditar que, por conta disso, eventualmente pode-se dar alguma guinada, se posso assim dizer, para aquilo que é o foco da própria Estratégia Nacional de Desenvolvimento, centrando 70% a 80% do seu centro para o investimento no capital humano. Obrigada. Obrigado, Fátima. Aliás, obrigado a todos. O Dimas levantou a mão. Dimas, quer dizer alguma coisa? Bom, não, obrigado se me permitir. Eu acabei não comentando sobre o aspecto da estabilização do orçamento. E também fiquei muito motivado depois da intervenção da Fátima sobre os investimentos nos setores, porque é muito importante. Os setores têm sido marginalizados em todo o processo de alocação orçamental, naturalmente porque existem prioridades como... nem chamo elas de prioridades, existe um trade-off no orçamento do Estado, as despesas de salário estão muito altas, e também há enormes taxas de juros que estão a ser pagas, portanto, por causa da dívida interna que também está elevada. O que eu diria é que talvez não encontraríamos a solução disto no Fundo Soberano, mas como a Fátima dizia, na discussão da Estratégia Nacional de Desenvolvimento, e 2, nos regulamentos que existem, como a lei do SISTAF, para orientar a atuação em termos da despesa pública. O que é estabelecido em termos
do Orçamento do Estado deve ser depois executado. Se há uma previsão para o setor de saúde, etc., há um compromisso assumido, isso depois deve ser executado. E a lei de staff já até molda aspectos para isso, e depois tem a questão do orçamento retificativo, que, portanto, é um campo muito grande, e digo mais uma vez, muito grande, para que possa ser explorado e garantir que, de fato, isto possa acontecer. E talvez mesmo responder, Fátima, talvez não é um jogo ainda perdido. Há muito que pode ser feito e conseguido durante esse processo. Em relação à situação do Orçamento do Estado, portanto, o regulamento traz um modelo de médias móveis que considera cerca de 4 anos imediatamente anteriores ao momento em que se faz a projeção e 2 anos posteriores. E a partir da média móvel, a ideia é garantir que as alocações sejam exatamente estabilizadas durante o processo de alocação ao Orçamento do Estado, e a alocação é feita, portanto, com base na receita prevista no âmbito dessas médias móveis. A discussão sobre médias móveis é longa, é longa, mas há alguns modelos que foram feitos até mesmo pela sociedade civil, que mostram que, sem dúvidas, ela pode trazer, sim, essa estabilização do orçamento que se espera. A questão é que, sem dúvidas, o Orçamento do Estado pode ser mais beneficiado durante todo esse processo, mas, ao mesmo tempo, já resolve um pouco a questão de que até que ponto nós vamos tirar orçamento ou a quantidade de dinheiro do Fundo Soberano para financiar, portanto, o Orçamento do Estado por causa de desníveis em termos de volatilidade de preços. Se o regulamento considerasse alocações, portanto, com a receita efetiva ou a receita com o preço de um determinado ano, sem dúvidas, esse exercício seria muito cansativo. E talvez o Fundo Soberano seria um Fundo Soberano de nome apenas, porque as receitas são extremamente voláteis. Mas quando nós garantimos que a alocação é feita com base em médias móveis, significa que, além do preço deste ano, que pode ser volátil, nós consideramos anos anteriores e 2 anos futuros. Isso cria uma certa estabilização em termos do nível de preços e garante que as alocações sejam relativamente mais estáveis. Obrigado. Obrigado, Inês, pela sua intervenção. Eu acho que vamos para a próxima questão, que é que já entramos aqui no modelo de governação. E antes de mais, deixe-me felicitar a todos, porque continuam otimistas face ao papel que têm tido, e apesar de haver coisas que não concordam, estão confiantes que podem vir a melhorá-las. Agora, entrando aqui no tema do modelo da governação, e especificamente sobre o tema da gestão. A responsabilidade da gestão do fundo está estruturada da seguinte forma: tem duas entidades, não é? Por um lado, ao governo, que, sob o aconselhamento do Conselho Consultivo, que foi agora recentemente nomeado, vai definir a estratégia global de investimentos e a política de investimentos, não é? E eu aqui, no meu estudo sobre o tema, quando estava a preparar o guião, verifiquei que este modelo é muito parecido ao da Noruega e ao Timor-Leste. O Timor-Leste é um pouco diferente, porque é a Assembleia da República e não o governo que define, mas também tem um conselho consultivo, ou seja, há aqui várias semelhanças. Em segundo lugar, temos o Banco Central, que é responsável pela gestão operacional. E aqui pode haver ou não delegação em gestores externos independentes. Por exemplo, em Timor-Leste, toda a gestão é delegada em gestores independentes de renome internacional. Na Noruega não é bem assim, é um misto. Tipicamente há uma delegação em gestores externos apenas para alguns tipos de investimentos específicos que a equipa da Noruega
que a equipa de gestores da Noruega não se considera qualificada. E aí delega em gestores qualificados. Pronto, também há aqui o tema de que vai haver uma política de investimentos, que tanto quanto eu sei, ainda não foi divulgada, mas também sabemos que, pelo que tem sido veiculado, e eu estou a falar essencialmente de notícias que tenho lido, os investimentos, pelo menos numa fase inicial, serão feitos em ativos de baixo risco e essencialmente fora de Moçambique. Ou seja, estamos a falar de, como a Ashel referiu na abertura, provavelmente a nossa interpretação é que será algo do género em linha com o que Timor-Leste tem feito, que é inicialmente investiu essencialmente ou unicamente em bilhetes e em obrigações do Tesouro dos Estados Unidos e alguns anos depois começou a investir em ações, mas sempre de ações consideradas de elevada qualidade, no sentido de que são ações integrantes de índices de referência mundiais, como é o caso do MSCI World, né? Pronto, as questões aqui são se sabem se o Banco de Moçambique vai delegar parcialmente ou totalmente a gestão em gestores externos, ou se vai gerir os fundos, ou se é o próprio Banco de Moçambique que vai gerir os fundos. Também vem perguntar se concordam com este modelo de gestão, governo, Baixo Banco Central e eventualmente gestores externos. E também vem perguntar se concordam que Moçambique siga o caminho de Timor-Leste na adoção de uma política de investimentos muito conservadora e focada em ativos considerados como sendo de elevada qualidade e internacionais. E agora, desta vez, o primeiro a falar é o Dimas. Sim, muito obrigado, Miguel. Começando pela sua questão, bom, ao meu entender, o processo de investimento deve sim levar a cabo uma política de investimento, conforme disse, e deve, portanto, considerar diversos aspectos com base nos objetivos do próprio fundo. Nós temos um fundo que deve poupar, portanto, tem que considerar, portanto, ativos até certo ponto de longo prazo, mas ao mesmo tempo deve garantir determinado nível de liquidez para as retiradas que são, portanto, previstas ao nível do regulamento. Talvez dizer que sim, é preciso sim considerar que o Banco Central não olhe apenas pela sua capacidade interna e considere gestores externos também, porque um fundo soberano, na verdade, o que não se está muito a debater é que ele realiza investimentos e como pode ganhar, pode perder. Há fundos soberanos que registram diversas perdas dos seus investimentos. Isto não é automático. Um investimento é de risco. Às vezes pode-se considerar o nível de risco, mas o risco nunca é zero. E isso, portanto, deve ser extremamente considerado. Fundos soberanos, como por exemplo de Noruega, conseguem uma taxa média de retorno de cerca de 3%, com enorme sacrifício e com muita experiência. E 3% podemos dizer que não, é uma taxa relativamente baixa, mas é média. Significa que é possível, em alguns momentos, ter muito menos de 3%. E isso também passa por elevada experiência. Se considerarmos apenas capacidade interna, é preciso sim garantir que o Banco Central esteja a aumentar o seu nível de competência em realizar esse tipo de investimentos e já tem um certo nível de experiência. Mas se calhar para já não consigamos sozinhos ter nem 2%.
Então, há sim que considerar a entrada de gestores internos e externos, e a estrutura já muito bem destaca esse aspecto, e isso tem que ser feito com elevada transparência e com todas as partes muito bem envolvidas. E, portanto, o atual modelo já permite que isso possa acontecer. Em termos de perspectivas, diria que sim, vai haver esse uso, porque a própria lei já estabelece, mas não é possível distinguir ou dizer a priori qual é um elevado, quer dizer, até que ponto serão usados os gestores internos e externos. Portanto, isso é um aspecto a se observar pela própria organização do Banco Central. Não vejo, a não ser que portanto, a Fátima e o Rui possam dizer algo contrário, mas eu não vejo agora, assim, algum indicador que mostra que eles serão muito usados ou não. Idealmente, devia haver uma certa restrição no uso de gestores internos e internos, mas, bom, isso é a ser determinado pelo Banco Central e a ser devidamente justificado com elevada transparência. Eu não sei, portanto, Miguel fez muitas questões, não sei se respondi a todas. Sim, respondeu. Também não tenho que responder todas. Aqui acho que faltou-se talvez falar um pouco se concorda com. Mencionou um pouco, mas concorda que a política de investimentos seja conservadora, como o caso da Timor-Leste, focada em obrigações e ações de primeira linha internacional. Acho que tocou brevemente no tema, mas não. Se quiser falar um pouco mais sobre isso. Sim, portanto, é extremamente importante, mesmo porque se considerarmos investimentos apenas nacionais, a questão do fundo é que deve haver retorno. Deve haver retorno o máximo possível de retorno para garantir que as futuras gerações possam contar e o fundo cresça o seu montante. Há casos de fundos soberanos, sim, que não conseguem ter um nível de crescimento desejado, mas, sem dúvidas, isso parte pela escolha dos ativos a serem investidos de forma assertiva. E, sem dúvidas, deve-se usar, portanto, o melhor que há de disponível nos mercados para poder fazer esses níveis de investimentos e garantir que a taxa de crescimento seja positiva. O que não se quer, o que deve-se evitar a todo nível, a todo custo, é estar numa situação em que o fundo começa a verificar prejuízos e perdas em investimentos. Eu acho que este é um dos piores cenários que pode acontecer. E, portanto, temos uma estrutura montada, até mesmo pelo Comitê de Supervisão, para estar totalmente atento a estes aspectos. Obrigado. Excelente, obrigado. Agora é a vez da Fátima. Muito obrigada. Bom, relativamente a esta questão, talvez, antes de responder à questão dos gestores operacionais e se devemos ou não manter uma postura conservadora, eu queria debruçar-me um pouco mais sobre esta questão da gestão, não é? Nós temos um quadro institucional, de alguma forma, muito bem, digamos, elaborado do ponto de vista de instituições. Nós temos a Assembleia da República, temos o governo através do Ministério da Economia e Finanças, temos o Banco de Moçambique, que para nós é questionável, aí eu me explico porquê. Depois temos o Comitê de Supervisão, que é multidisciplinar, se posso assim dizer, que responde à Assembleia da República. Depois temos o Conselho Consultivo de Investimentos, que eu já mencionei, que infelizmente teve a sua composição controvertida e até ilegal, de alguma forma, e eu espero que o Comitê de Supervisão possa, de forma atempada, corrigir esta situação. E depois temos outras instituições que possam ser imediatamente relevantes no processo, tanto de gestão de fundo, que são, portanto, os tribunais, e particularmente o Tribunal Administrativo, que tem um papel importante a fazer, sobretudo de
fiscalização do funcionamento do Fundo Soberano, certificação das contas e por aí fora. Depois temos a própria Procuradoria-Geral da República, que deverá também exercer o papel fiscalizador de assegurar que, em caso de haver grave incumprimento da lei, violação da lei, são adotadas medidas punitivas. E aqui, neste caso, inclui-se também a Procuradoria-Geral da República poder fazer aquilo que se chama de controle do conflito de interesses, não é? Como sabe, as pessoas politicamente expostas têm um determinado enquadramento político e devem fazer declaração de rendimentos, e o pessoal que vai fazer a gestão do Fundo Soberano, desde o Comitê de Supervisão, o Conselho Consultivo, até ao pessoal do Banco de Moçambique, que estará perdão, nessa entidade dedicada, ou esse departamento dedicado, a serem também obrigados a fazer a declaração de rendimentos. Portanto, nós temos uma Assembleia da República que funciona um pouco como uma Assembleia Geral, depois temos governo que funciona como um conselho de administração dentro de um sistema anglo-americano, depois temos o Banco de Moçambique, que é uma espécie de comissão executiva, não é? E o Comitê de Supervisão, que faz o papel de auditor, um comitê de auditoria. Portanto, é um pouco este enquadramento institucional que nós temos. Nós não concordamos com o Banco de Moçambique, pelo facto de que o Banco de Moçambique, o governador do Banco de Moçambique é nomeado pelo presidente da República dentro de um mandato que não é muito claro sobre o que ele é nomeado para fazer o que exatamente, e num contexto, e a experiência do nosso país mostra que todos aqueles que são nomeados pelo presidente da República devem alguma obediência ao presidente da República, que por sua vez é quem comanda o Conselho de Ministros, que tem lá o Ministério da Economia e Finanças, que faz e decide sobre a Estratégia Nacional de Investimentos. Portanto, nós temos um sistema em que o governo é ator principal e é árbitro ao mesmo tempo. Ele dialoga diretamente com o Banco de Moçambique, adjudica ao Banco de Moçambique a gestão do Fundo Soberano, negocia com ele até fins de gestão do Fundo Soberano, e a Assembleia da República só está ali para receber relatórios no final do ano. No nosso entendimento, seria interessante se a Assembleia da República tivesse um parecer a dar sobre a estratégia de investimento, não é? Sabermos, ser publicamente discutida, dizer alguma coisa sobre os FIIs que são pagos ao Banco de Moçambique. Esta questão dos gestores operacionais está previsto na lei que o Banco de Moçambique tem a prerrogativa de contratar gestores externos, no artigo 12 do regulamento, e diz sempre que se mostrar necessário. No entanto, não nos diz quando é que se mostra necessário, diferentemente da situação que mencionou aqui de Timor-Leste, que é para aqueles casos em que o gestor operacional do fundo não tem capacidade. No nosso caso, é sempre que se mostrar necessário. Mas quando é que se mostra necessário? Não se diz quando é que se mostra necessário, e o papel do governo sobre a contratação desses gestores é tipo apenas aprovar a seleção. O Banco de Moçambique nem precisa fazer concurso, simplesmente acorda, identifica um indivíduo na China, no Japão, em qualquer outro mercado e seleciona esse indivíduo, diz que é o nosso gestor externo, e o governo vai, olha para o processo e diz, ok, podem contratar. Quer dizer, é uma intransparência total e é preocupante. Agora, relativamente a esta questão da política ser restritiva ou ser... o termo que usou é ser mais reservada, se possa assim dizer. Numa primeira fase, de facto, a grande discussão que nós tivemos com o MEF e o pensamento que o MEF tem é de que eles estão virados para as dívidas do Tesouro norte-americano. Este é o centro, numa primeira fase, e só mais tarde, segundo eles, quando robustecer-se o Fundo Soberano, aí é que se pode alargar ou abrir para outro tipo de assets, se possa assim dizer. Por exemplo, no atual cenário global, nós vemos alguns fundos soberanos, eles têm estado a ganhar muito dinheiro com investimentos, por exemplo, no setor de tecnologias,
outros já houve muito investimento no setor imobiliário, no setor de infraestruturas, no contexto atual é o setor de tecnologias, é por isso que nós vemos um boom de surgimento de várias plataformas tecnológicas que dão resposta, sobretudo no contexto da Covid, que criou esta atmosfera mais virtual para trabalhar, muito mais flexível. Então, há muito investimento a ser feito aí, há muito rendimento que vem daí, e nós estamos neste momento a olhar apenas para as dívidas do Tesouro norte-americano, o que se diz, mas não sabemos até que ponto é que será só dívida do Tesouro norte-americano, porque sabemos que o pensamento do governo, ou do pessoal técnico que assiste e assessora o governo, é de que nós temos que olhar para as dívidas, porque as dívidas são um bom mercado, mas nós sabemos que há dívidas e há dívidas. Comprar dívida do Zimbábue, comprar dívida da Rússia, comprar dívida americana são coisas completamente diferentes. Então, acho que a grande discussão que o Conselho Consultivo deve ter é, sobretudo, à volta disto, de que tipo de mercados nós podemos efetivamente comprar, que tipo de setores nós devemos investir ou podemos investir, que tipo de empresas pode ser ou não ser interessante. É para isto que existe o Conselho Consultivo. Mas, no quadro em que esse Conselho Consultivo foi montado, eu tenho imensas dúvidas de que vamos chegar a este nível de detalhe do ponto de vista de discussão e de reflexão sobre as prioridades de investimento. Então, numa primeira fase, é muito bem provável que eles consigam ser bastante cautelosos, se posso assim dizer, na ideia de que vamos fazer o nosso fundo soberano crescer devagarinho até ganhar alguma estabilidade e só depois arriscar para outro tipo de assetos. Mas eu acho que esta discussão sobre onde investir, como investir, deveria ser uma oportunidade de trazer os melhores especialistas que nós temos, e são vários, dentro da academia e por aí fora, que infelizmente não foram tidas nem achadas quando se compôs o Conselho Consultivo do governo, que mais uma vez, no lugar de pensar no país, pensou num grupo de amigos para dar-lhes uma oportunidade, não sei se é para comer, se é para o quê, mas não é para refletir o país, infelizmente, quando poderíamos ter as melhores pessoas para sentar, pensar e refletir sobre o que é melhor, o que é bom para o nosso país, porque é isso, o Fundo Soberano, se não for rentável, ou seja, se não trouxer dividendos para o país, não serve para absolutamente nada, porque a ideia não é guardar dinheiro ou ficar congelado, é multiplicar esse dinheiro para, nos momentos de crise, nós podermos ter aonde ir buscar para financiar aquilo que é a nossa despesa pública. Portanto, seriam estas as minhas palavras. Obrigada. Obrigado, Fátima. Rui, é a sua vez de responder à questão. Bom, acho que a Fátima falou um bocadinho, mas eu acho que, primeiro, a primeira questão que coloca, apesar do regulamento da lei, na lei estar lá, que a gestão do fundo ou dos ativos pode ser através de entidades externas. Até este momento não está claro se o Banco de Moçambique vai usar gestores externos ou não. Hoje, antes de vir para este webinar, eu tentei entrar na página do Banco de Moçambique e na página do Ministério da Economia e Finanças para ver se existe alguma informação sobre o processo do estabelecimento do Fundo Soberano. E, infelizmente, não encontrei nenhuma informação, que eu acredito que já devia estar lá a informação de como é que o Banco de Moçambique está a pensar em fazer essa gestão, para que a transparência em relação a este processo comece a fluir desde o princípio. Mas não tem nenhuma informação. O Banco de Moçambique está lá determinado por lei, que é o gestor operacional, mas o que o Banco de Moçambique está a fazer neste momento não está claro. Então, eu posso dizer que nós estamos aqui neste webinar, eu, a Fátima e o Dimas, não podemos dizer se o Banco de Moçambique vai usar gestores externos ou não. Ainda é uma incógnita, isso vai depender daquilo que vai ser o Banco de Moçambique. E naquilo que é a atuação do Banco de Moçambique, que temos acompanhado, o nosso Banco de Moçambique tem se achado que é o detentor de toda a verdade
de todo o conhecimento técnico sobre o setor financeiro. Então, a probabilidade de usar gestores externos, para mim, é um bocado reduzida, por causa deste meio arrogância que o Banco de Moçambique tem em questões financeiras e em questões que estão diretamente ligadas a si. Só para dar um exemplo, quando da discussão do estabelecimento do Fundo Soberano, a Assembleia da República convidou ao governador do Banco de Moçambique para uma auscultação em relação a alguns aspectos que foram colocados sobre a atuação do Banco de Moçambique no Fundo Soberano, considerando também que o Banco de Moçambique foi uma das entidades que iniciou com o processo do desenho desta lei do Fundo Soberano. E, pura e simplesmente, o governador do Banco de Moçambique mandou passear os deputados. Então, isto, desde o princípio, começa a mostrar que o Banco de Moçambique, o governador, talvez minha pessoa, eles acham que não devem satisfação ao povo. É isto que colocou-nos, logo do princípio, como organização da sociedade civil, a negar ou a colocar reticências em relação ao Banco de Moçambique como um dos gestores do Fundo Soberano. Apesar de em outras jurisdições os bancos centrais serem entidades que fazem essa gestão. Aqui, por conta desse histórico que temos com o Banco de Moçambique, achamos que a questão da transparência pode estar comprometida. Em relação ao modelo estabelecido, eu acho que é um modelo ideal, em que temos o governo, o Banco Central e gestores externos, principalmente para realidades como nossa, em Moçambique. Apesar do que eu disse, que o Banco de Moçambique acha-se detentor de toda a verdade e de todo o conhecimento, eu não acredito que tenham lá internamente pessoas com capacidade para fazer este investimento em ativos, gerir o risco, olhar todos aqueles elementos que é preciso olhar. É preciso buscar especialistas numa primeira fase e esses especialistas que possam, de forma gradual, começar a transmitir conhecimentos aos técnicos do Banco de Moçambique, aos moçambicanos. E, de forma gradual, com regras bem estabelecidas, vai se substituindo esses gestores externos, quando os gestores moçambicanos começarem a ganhar expertise neste processo. Porque nesta primeira fase é preciso capacidade. E porque não é um negócio habitual de Moçambique, é preciso ir buscar quem faz isto e Moçambique aprender. Então, o modelo governo, Banco Central, mais gestores externos, eu quero acreditar que ele pode equilibrar o controle daquilo que são os investimentos numa primeira fase. E no futuro, vai se fazer essa transição, mas essa transição tem que ser feita com regras bem estabelecidas, prazos bem estabelecidos, para que os tais experts que forem contratados, eles não venham e se acomodem, nunca transmitam, porque eles sabem que a partir do momento que se ganhar esta capacidade, eles vão embora. Então, temos que ter regras claras. Em relação àquilo que é a questão de, nesta fase inicial, que tipo de investimentos se faz, se vai-se para ativos de grande risco ou de baixo risco, eu acho que prudencialmente ou de forma conservadora é preciso que se opte por ativos de baixo risco. E à medida que vai se crescendo, vai se estabilizando e o fundo soberano vai ficando sustentável, comece-se a apostar por ativos de maior risco. Mas nesta primeira fase, eu julgo que é preciso apostar em ativos de risco mais baixo. Obrigado, Rui, perfeito. Obrigado. Vamos então à próxima questão, que é a penúltima, e esta aqui foca-se no tema da supervisão ou fiscalização. Não é? Do que eu pude ler, nomeadamente de acordo com o decreto número 13 de 2024, que é o decreto que aprova o regulamento da lei que cria o Fundo Soberano, existe um conjunto de mecanismos de supervisão. Não é? Em primeiro lugar, há um perito
que supostamente é independente e selecionado por concurso público, que certifica as projeções das receitas de gás. Isto é um tema relevante, como já foi mencionado por vocês. Por outro lado, também temos aqui a Assembleia da República, que tem o dever de monitorar o desempenho do Fundo Soberano, já tinha também sido mencionado pela Fátima. O Comitê de Supervisão, que é nomeado pela Assembleia da República e que é integrado por membros da sociedade civil, de origens com experiências profissionais bem distintas, tem o dever de controlar e acompanhar tanto a alocação das receitas de gás, como a gestão do Fundo Soberano e também as iniciativas de publicação da informação. Depois também temos o próprio Ministério da Economia e Finanças, que deve auditar as contas e os registros e documentos relativos ao Fundo Soberano. E também há um auditor externo, que deve ser independente, também selecionado por concurso público, e que deve ter mandatos limitados até 3 anos consecutivos. Este auditor é um auditor financeiro que audita as contas anuais do Fundo Soberano. E, por último, também existe a figura do Tribunal Administrativo, também já tinha sido referido pela Fátima, que deve auditar as contas anuais do Fundo Soberano. Aqui, não sei se a auditoria também é financeira, talvez tenha mais informação, mas basicamente a minha pergunta é o seguinte: foram definidos estes vários mecanismos de supervisão / fiscalização, o que é que, na vossa opinião, está bem definido e o que é que poderia ser ainda mais melhorado? E desta vez a primeira pessoa a ter a palavra é a Fátima. Bom, o que está bem definido é todo este quadro institucional que foi estabelecido pela lei. Agora, do ponto de vista de distribuição de competências, acho que ficou enfraquecido. Por exemplo, a Assembleia da República simplesmente vai receber relatórios, aprovar os relatórios do Banco de Moçambique, depois do visto do Comitê de Supervisão, ou mediante aconselhamento por parte do Comitê de Supervisão, mas não toma decisão sobre outros elementos que também são importantes, a questão da política de investimento, por exemplo, a questão do valor que é pago ao Banco de Moçambique, apesar de já não se tratar de uma taxa, como tinha sido dito, uma taxa de gestão, como tinha sido dito, é uma espécie de custo de operação, mas que é pago anualmente, que vai ser em função daquilo que é a fatura, entre aspas, que é submetida pelo Banco de Moçambique ao governo. Achamos que valeria a pena a Assembleia da República se debruçar anualmente sobre esses custos que o Banco de Moçambique vai apresentar para poder recuperar, e o Tribunal Administrativo poder auditar estes custos. E ao Tribunal Administrativo, que é dito, e fala-se muito pouco na própria lei, há uma polêmica que foi lançada porque o Banco de Moçambique não é uma instituição que é auditada geralmente pelo Tribunal Administrativo. O que se tem feito é a contratação de auditores externos e, neste momento, as contas do Banco de Moçambique não estão certificadas porque o Banco de Moçambique está em desacordo com os auditores externos por causa da falta de entendimento à volta de uma norma internacional. E o Banco de Moçambique entende que um padrão internacional não se pode sobrepor àquilo que é o estatuto orgânico do Banco de Moçambique. Isto levanta uma questão importantíssima na gestão do Fundo Soberano, sabendo que os fundos soberanos são guiados ou funcionam com base naquilo que são os princípios geralmente aceitos, os chamados princípios de Santiago, aos quais nós esperamos de Moçambique faz esse compromisso na lei de que irá ratificá-los. Significa que, em caso de haver alguma divergência entre estes princípios ou um destes princípios e as normas orientadoras do Banco de Moçambique, nós vamos ter um conflito e o Banco de Moçambique vai insistir que as suas normas prevalecem aquilo que são padrões internacionais. É isto que está em causa. Então, num contexto destes, nós não temos nenhuma entidade que vai intermediar este conflito, e esta entidade que poderia intermediar este conflito é o Tribunal Administrativo, que deveria auditar o Banco de Moçambique, porque o
Banco de Moçambique é uma instituição pública, gera recursos do Estado, gera as reservas internacionais do Estado, e nós precisamos saber como é que esta instituição está a ser gerida. Portanto, o Tribunal Administrativo não pode fazer a auditoria geral ao Banco de Moçambique, mas é garantido que pode fazer auditoria ao Fundo Soberano, que é domiciliado no Banco de Moçambique. Há algumas questões que achamos que poderiam ser mais explícitas, como, por exemplo, dizer que a auditoria do Tribunal Administrativo ela é rigorosamente anual, e o banco e o Tribunal Administrativo vai fazer ou vai abrir um capítulo no seu parecer e relatório à Conta Geral do Estado para incluir o Fundo Soberano na sua gestão, o seu parecer sobre o Fundo Soberano, como é que ele está a ser gerido bem, se estão a cumprir e respeitar aquilo que é a estratégia de investimento e por aí fora, e abrir um outro subcapítulo sobre as receitas alocadas para o orçamento do Estado, porque a gestão dos 60%, embora vá via orçamento do Estado, ela tem que ser monitorada de forma especial, porque nós estamos a falar de uma alocação também especial. Então, são algumas coisas que me parecem que poderiam ter sido um pouco melhoradas na própria lei relativamente à supervisão, relativamente à fiscalização, e o papel do Banco da Assembleia da República poderia ter sido um pouco mais alargado e não ficar num papel apenas de receber informação, cumprir. E é estranho que a própria Assembleia da República diz: não queremos mais trabalho. Não, está bom isto que nos deram. Significa que esta Assembleia da República não compreendeu o que é um fundo soberano, qual é a importância desse fundo soberano e qual é o seu papel enquanto, em primeiro lugar, legislador e, em segundo lugar, enquanto fiscalizador da ação governativa para assegurar a execução profícua daquilo que são os recursos públicos do nosso país. O Comitê de Supervisão aparece bem, mas, como eu disse, a forma como os membros do Comitê de Supervisão foram selecionados, o modelo que a Assembleia da República adotou, ele esvaziou por completo a confiança que se poderia ter em relação a este órgão. E temos muito medo de, no final do dia, este órgão não poder implementar de forma cabal o seu papel e forçar a que nós que estamos por fora tenhamos que cobrir, portanto, aquilo que são os vazios que este órgão pode ter. E já começamos a acompanhar que já há informações que não estão a ser partilhadas, documentos que estão a ser solicitados não são dados, documentos, questionamentos que são enviados ao Banco de Moçambique não são respondidos. Isto é de veras preocupante. Portanto, é importante que o governo, a Assembleia da República, o Comitê de Supervisão e aquele Conselho Consultivo compreendam que cada um tem o seu papel, mas que eles são interdependentes e devem trabalhar em colaboração, porque eles existem à volta de um instrumento que é comum, que é o Fundo Soberano. Portanto, acho que poderíamos ter melhorado um pouco mais o papel do Banco da Assembleia da República, esvaziar um pouco do governo e assegurar uma maior transparência dos processos para o Banco de Moçambique e alargar um pouco a Assembleia da República, lembrando que a Assembleia da República é a casa do povo, ele representa os cidadãos, o Fundo Soberano é o fundo dos moçambicanos, gerido pelo governo, mas é dos moçambicanos. Então, sendo a Assembleia da República aquele órgão que representa, que é a voz dos cidadãos, deveria ser ele a ter um papel mais alargado também na fiscalização e controle do Fundo Soberano. E isto é muito, está mesmo naquele nível de serviço mínimo, podíamos ir mais além. Obrigada. Obrigado, Fátima. Passo agora a palavra então ao Rui, para comentar aqui o modelo de supervisão. Bom, eu acho que, como a Fátima estava a dizer, em termos de estrutura do modelo de supervisão, ele foi bem concebido, porque ele apresenta várias camadas de controle e um dos maiores ganhos foi o Comitê de Supervisão, que inclui a sociedade civil. E a sociedade civil ele adiciona uma camada de monitoria que vai muito de encontro àquilo que são as necessidades do público. A sociedade civil tem sempre em vista
produzir informação, conhecimento, partilha de informação que o público consiga entender, porque muitos dos relatórios, muita da informação que vai surgir a partir da gestão do Fundo Soberano vai ser uma informação complexa. Então, a sociedade civil lá pode desmiuçar essa informação e tornar-se muito mais acessível ao público. Então, eu acho que este foi um ganho extremamente grande, né, nessa estrutura de supervisão. O que poderia ter sido melhorado ou vai ser melhorado em caso de alguma revisão desta lei, em minha opinião, é o papel do Tribunal Administrativo. A Fátima esteve aqui a explicar que, neste momento, o Banco de Moçambique ele não é auditado pelo Tribunal Administrativo. E o Tribunal Administrativo é aquele que é obrigado a apresentar o relatório da sua auditoria e esse relatório depois ele é submetido à Assembleia da República para um debate. Isso era suposto que aquilo que são as recomendações do Tribunal Administrativo debatidas e assumidas pela Assembleia da República como facto, elas depois fossem de medida obrigatória de correção. Então, este seria um mecanismo extremamente forte para corrigir irregularidades que podem surgir na gestão do Fundo Soberano. Infelizmente, o Tribunal Administrativo tem este papel mínimo na supervisão. Esteve a debate recentemente em relação às auditorias que são feitas ao Tribunal Administrativo, ao Banco Central, neste caso, o Banco de Moçambique, em que a ideia era que o Banco de Moçambique passasse a ser auditado pelo Tribunal Administrativo. E isto não aconteceu. O Tribunal Administrativo continua a ter um papel mínimo naquilo que é a atuação do Banco de Moçambique. E apenas com o Fundo Soberano ela vai fazer uma supervisão desta parte. Mas há um conjunto muito grande de ações que devem ser auditadas dentro do Banco de Moçambique e tornadas públicas através do Tribunal Administrativo. Então, esta é uma das grandes fraquezas que eu julgo que existe no processo da supervisão. Uma outra área que eu acho que pode ser aprimorada seria a frequência na divulgação dos relatórios do Comitê de Supervisão. Isto é, para incluir observações trimestrais e maior acessibilidade ao público. Eu julgo que este é um ponto que também poderia ter sido melhorado. É verdade que os relatórios que vai produzir já são um passo, mas poderia haver um maior espaço para mais relatórios. Esta aqui seria a minha posição em relação ao modelo de gestão, modelo de supervisão. Obrigado, Rui, obrigado. Dimas, é a sua vez de dar a sua opinião sobre o modelo de supervisão. Está no mute, Dimas, está no mute. Ok. Anzia, muito obrigado pela palavra concedida. Bom, nós temos que falar de dois aspectos. O primeiro é o modelo de governação, a estrutura de governação do Fundo Soberano. A estrutura de governação, como disse no início do webinar, foi muito modificada. Estava numa estrutura totalmente vertical, que não contava com nenhum desses aspectos. Então, foi muito e positivamente modificada, estruturada e, na minha opinião, portanto, conta com as principais instituições e diferentes vozes para garantir que o processo seja totalmente transparente. O modelo está lá. A outra questão que pode ser debatida é como garantir ao longo do tempo que este modelo funcione de forma adequada. Esse é um outro debate, um pouco fora do debate do estabelecimento do próprio modelo de governação. É preciso percebermos que na estrutura do Fundo Soberano, a Assembleia da República é a autoridade máxima do Fundo Soberano. Portanto, é o que está estabelecido por lei.
que a Assembleia da República, portanto, tem autoridade máxima sobre o Fundo Soberano, que, portanto, o Ministério da Economia e Finanças tem a governação, portanto, do global do fundo e que atribui, portanto, um gestor operacional para o Fundo Soberano. Se, portanto, cada um desses atores vai desempenhar a sua função de forma eficaz, portanto, existem outros atores que podem estar e, portanto, garantir que seja tudo feito em conformidade. Falando sobre o próprio comitê de supervisão, portanto, há muitas emoções em termos de como é que o comitê está estruturado. O comitê contém, na minha opinião pessoal, passando a repetição, contém, portanto, os principais setores que devem ser englobados. Tem o setor privado, tem a academia, tem a sociedade civil. O processo foi, de fato, até certo ponto, tomado pela própria Assembleia da República em termos de votação, mas há que considerar que toda a votação foi feita por parte das propostas de cada um dos grupos. E, portanto, isto foi, e foi, portanto, já, portanto, nomeados, assim mesmo também como o Conselho de Investimentos. E, portanto, na minha opinião, tem tudo para dar certo. Na verdade, o que deve acontecer é garantir que cada um desses grupos esteja devidamente representado e haja, portanto, uma organização por parte desses grupos. Um aspecto importante a considerar é que são representações, portanto, que nós temos, tal como temos da Assembleia da República. A Assembleia da República não está lá para estar isolada e, portanto, estamos a olhar para a Assembleia da República como detentora, portanto, do conhecimento. Não é possível, nem as autoridades são detentoras do conhecimento. Portanto, é preciso sim garantir que isso seja uma estrutura aberta e que possa incorporar as diversas vozes. E isso, portanto, parte por uma devida estrutura. Temos o exemplo de alguns atores que mostram pouca organização. Não é o caso da sociedade civil, que está muito bem organizada na minha óptica. E, portanto, o que deve acontecer é garantir que este processo continue de forma organizada e que, portanto, a batalha maior, que é garantir que todo esse esforço que já vem sido, portanto, em disputa há muito tempo, possa, portanto, concretizar-se e gerar resultados positivos. E, portanto, há um espaço muito grande para isto acontecer e, sem dúvidas, o modelo está de forma mais estruturada agora. Talvez ia mencionar a inclusão das comunidades afetadas pela exploração dos recursos. Alguns modelos de fundos soberanos já incluem, portanto, diríamos assim, no comitê de supervisão, até as comunidades que são afetadas pelos recursos. Porque nós sabemos que, acima de tudo, nós discutimos recursos, mas para alguém que está lá a sentir os efeitos ambientais dessa exploração, ele precisa saber como é que estes fundos serão, portanto, geridos. Isto ainda não faz parte do Comitê de Supervisão, mas é um aspecto que possivelmente pode ser discutido e garantir que elas também estejam representadas. Obrigado. Permite-me um segundo. Claro, Fátima, pode falar. Permita-me um segundo. Uma coisa que eu senti muita falta e que desde o início nós vínhamos mencionando que era importante trazer na discussão do Fundo Soberano era uma entidade que fosse responsável por pensar e fazer os estudos econômicos e de viabilidade dos investimentos a serem feitos. Porque um dos grandes riscos que existe nos 60% que vão ainda aqui via orçamento do Estado é serem investimentos politicamente orientados. Quando nós sabemos que existem áreas do nosso país e setores em particular
que precisam de investimentos específicos que, se uma vez realizados naquela área territorial, podem ter externalidades positivas muito grandes, podem ter este efeito multiplicador de diversificação da economia que tanto se espera que esses 60% possam gerar. Portanto, acho que uma das coisas que falta, que poderia ter sido uma oportunidade sem igual, que poderíamos trazer de importante, era criar uma Comissão Nacional de Finanças Públicas, podíamos chamar assim, podíamos chamar de uma Comissão Nacional do Futuro, podíamos chamar como quiséssemos, mas que incorporasse uma série de especialistas, que seria esta entidade que, mais ou menos com as mesmas funções, mas estendidas que tem o Conselho Consultivo, fosse ela que orientaria ou apoiaria ou aconselharia o governo sobre quais são, por exemplo, onde é que faz sentido colocar uma infraestrutura hoje e por que essa infraestrutura deve ser colocada naquele lugar. Vai viabilizar turismo, vai viabilizar agricultura, vai viabilizar as florestas, vai viabilizar o setor extrativo, vai criar que tipo de desenvolvimento e qual é o ganho que pode emanar daí para depois se usar esse mesmo ganho e reinvestir em outros setores. Porque o pensamento, pelo menos que eu tenho, é de que esses 50%, 60% que são alocados para o orçamento do Estado devem servir para investimentos que vão gerar retorno e mobilizar para esta diversificação da economia que todos nós esperamos que ocorra. Portanto, acho que ficou a faltar aqui um órgão desta natureza que tem a responsabilidade de pensar Moçambique, usar esse pensar Moçambique e nos orientar. O que é mais importante? É construir uma ponte Maputo-Catembe ou é construir uma linha férrea do norte ao sul? Quanto tempo é que isso levaria? Quanto é que precisaríamos de investir anualmente? Quais são os troços que são prioritários? Qual é o melhor traçado? Portanto, acho que perdemos a oportunidade de pensar um pouco para além, não é, da gestão do fundo soberano como aquele fundinho, entre aspas, mas ir para além e pensar que é uma questão de soberania, o desenvolvimento que nós estamos a pensar em construir. Então, acho que essa seria, se pudesse recomendar para alguma melhoria, acho que poderia ser também ou transformar o Conselho Consultivo, esse órgão que discute, reflete, pensa as prioridades de investimento e faz as análises de viabilidade e de benefícios que vão ser gerados por esses investimentos para informar onde é que é prioridade investir agora para podermos ter retornos o mais breve possível. Obrigada. Obrigado, Fátima. Passamos então para a última questão, que já tem a ver com o tema da prestação de informação, né? De transparência e prestação de contas. Né? Pelo que pude apurar, existem vários deveres de prestação de informação já definidos. Por um lado, temos o Ministério da Economia e Finanças, que deve publicar relatórios mensais sobre as transações da conta transitória, e a conta transitória é para onde depois é a partir dessa conta que são alocados os montantes para o Orçamento de Estado e para o Fundo. Em segundo lugar, temos o Comitê de Supervisão do Fundo Soberano, que deve apresentar relatórios trimestrais à Assembleia da República. Isto já foi mencionado, eu acho que foi pelo Rui, e as suas conclusões devem ser publicadas também. Por sua vez, também o Conselho Consultivo de Investimento deve apresentar ao Ministério da Economia e Finanças relatórios mensais sobre o desempenho e as atividades do Fundo Soberano, devendo os pareceres emitidos sobre a política de investimento ser publicados. O Banco de Moçambique deve produzir relatórios trimestrais, reportando o desempenho do Fundo Soberano. Aqui não me é claro, pelo que pude ler, se estes relatórios são publicados ou não, mas eu assumo que sim. O Ministério da Economia e das Finanças deve elaborar relatórios anuais de contas do Fundo Soberano, e estes relatórios devem ser elaborados em conformidade com as normas internacionais de relato financeiro, e estes relatórios também devem ser publicados. E, por último, o auditor externo, o auditor financeiro externo, deve elaborar relatórios de auditorias financeiras anuais,
os quais integram o relatório anual, à semelhança do que acontece nas empresas, ou seja, será publicado também, tal como no relatório anual, e também deverá elaborar relatórios sobre as transações de e para a conta transitória, né? E identificar e publicar eventuais irregularidades que encontre na gestão, em termos gerais, do Fundo Soberano. Ou seja, existem aqui, foram definidos vários mecanismos de prestação de contas, de transparência, e a questão é, à semelhança da questão anterior, o que é que acham que está bem definido a este nível e o que poderá ser melhorado. E desta vez a palavra primeiro vai ser dada ao Rui. Obrigado, Miguel, pela palavra. Eu acho que, em termos de exigências de transparência, foram definidos um conjunto de relatórios que podem promover alguma transparência neste processo. Os relatórios do Banco de Moçambique, os relatórios do MEF, os relatórios do Comitê de Supervisão. Eles podem trazer algum nível de transparência e, de forma regular, a ver se o público ter conhecimento do que se passa. Julgo que algo que poderia melhorar seria primeiro esclarecer o destinatário e a publicação dos relatórios do Banco de Moçambique. Eu acho que isto não está muito claro. Os relatórios do Banco de Moçambique vão à Assembleia da República, claro, mas no final do dia esta informação deve ser para o público em geral. Então, há aqui uma necessidade de esclarecer as publicações que o Banco de Moçambique deve fazer. E o Banco de Moçambique será aquela entidade que vai ter informações em tempo real e de forma regular, comparativamente às outras instituições. Então, aqui havia uma necessidade de o Banco de Moçambique garantir, através de uma plataforma online, em que as informações estivessem lá de forma mais real do que aquilo que vai acontecer. E isto pode garantir que algumas ações possam ser corrigidas ainda em tempo útil com esta informação consumida por vários outros atores públicos que têm interesse na transparência do Fundo Soberano. Então, eu acho que isto é algo que pode ser melhorado. Hoje em dia, e faço essa comparação com a iniciativa de transparência da indústria extrativa, os primeiros modelos de publicação de informação e o que acontece em Moçambique, nós temos a informação publicada de 2 em 2 anos, em que o relatório de 2024 ele vai trazer informação de 2022. Mas o que é preciso é termos informação mais atual. Fazendo esta comparação com o Fundo Soberano, nós vamos ter relatórios trimestrais, mas há uma necessidade de garantir que tenhamos informação no tempo real. Então, eu acho que isto é algo que pode ser melhorado, mesmo que não seja nesta fase, mas é preciso pensar nessa perspectiva do Banco de Moçambique publicar os relatórios, os dados ou as informações mais em tempo real. Então, acho que, de modo geral, em termos de transparência, acho que isto poderia melhorar ainda mais a questão da transparência, para além desses relatórios que já estão estabelecidos na lei e no regulamento. Obrigado, Rui. Dimas, é a sua vez. Dimas? Tem. Sim. Bom, obrigado. Bom, eu não, sendo honesto, não tenho muitas considerações em relação ao nível de transparência em termos da estrutura do que está estabelecido. Mais uma vez, transparência é um dos aspectos que evoluiu bastante desde o primeiro modelo apresentado pelo Banco de Moçambique. Questões adicionais são apresentadas na lei,
a questão como mencionou o Rui, de ter uma página web a ser gerida pelo próprio Fundo Soberano. Talvez diria que a principal questão também seria a questão dos princípios de Santiago, que devem ser geridos, portanto, à risca e a rigor, e há declarações de evolução de como o país, portanto, tem implementado cada um dos princípios de Santiago. Isso vai ser uma parte extra, mas muito crucial para garantir que esteja a ser feita a gestão de forma transparente. Do ponto de vista geral, existem muitos prazos colocados na lei para apresentação de documentos, de relatórios. A questão que se coloca depois é como é que vão ser depois cumpridos todos estes prazos. E, portanto, mais uma vez, esse é um dos aspectos que pode depois, ao nível do cumprimento, ser, portanto, pedido e exigido, e, portanto, faz parte de todo o nosso direito, todo o direito do cidadão a poder, de certa forma, arranjar meios de ter a sua necessidade satisfeita em termos de transparência. O Fundo Soberano deve ser, sem dúvidas, um dos veículos mais transparentes possíveis. E há, ao nível da lei, todo o caminho muito bem preparado para isso acontecer. Obrigado. Obrigado, Dimas. Passa a palavra então à Fátima. Bom, relativamente à transparência e prestação de contas, eu acho que o fato de Moçambique ter assumido de forma explícita a adesão aos princípios geralmente aceitos, mais conhecidos por princípios de Santiago, é uma garantia ou é um compromisso, se posso assim dizer, não é? Com a transparência, porque os princípios de Santiago asseguram, sobretudo, a questão da transparência e boa gestão dos fundos soberanos. E esperamos que isso se concretize a esta altura em que já aprovamos todas as leis, já temos o Conselho Consultivo, o Comitê de Supervisão, o Banco de Moçambique está prestes a assinar, o governo já deveria ter avançado com o processo ou pedido de adesão aos princípios de Santiago, que, uma vez a Moçambique admitido, devem ser de cumprimento obrigatório. Logo, aí nós teríamos poucas margens para discutirmos, porque os princípios de Santiago são muito exaustivos do ponto de vista de exigências, seja de reporting, disponibilidade de informação. Agora, relativamente a todos aqueles relatórios que mencionou, de facto, há muitas prerrogativas, digamos assim, legais, estão ali asseguradas na própria lei. O Conselho Consultivo produz relatórios mensais, só que esses relatórios mensais de desempenho, eles são partilhados com o governo, e o que sai do Conselho Consultivo para o público são apenas os pareceres, não é o relatório. Então, são duas coisas diferentes. Nós queremos, e o relatório do Conselho Consultivo vai avaliar o funcionamento, o desempenho do fundo, mas o que vai aparecer para o público ou ser publicado é apenas o parecer do Conselho Consultivo sobre determinada matéria que eventualmente o governo solicitar. Portanto, aqui já há uma zona de penumbra à partida. O Comitê de Supervisão reporta diretamente à Assembleia da República através de relatórios trimestrais, mas só as conclusões é que devem ser publicadas. Mais outra zona de penumbra. Nós não queremos conclusões do relatório do Comitê de Supervisão, nós queremos o relatório integral do Comitê de Supervisão, que vai ser partilhado com a Assembleia da República no domínio público. Portanto, esta é uma outra lacuna que encontramos na lei. Em relação ao relatório de gestão, diz que o Banco de Moçambique trimestralmente faz 2 relatórios, um que é sobre o desempenho e o outro que é o relatório de investimentos, e todos eles vão apenas para o governo. O que vai ser publicado é o relatório anual do Fundo Soberano, depois de aprovado pela Assembleia da República. Portanto, aqui nesta parte das publicações temos ainda algumas lacunas que devem ser bem clarificadas. E, para finalizar,
o relatório das operações da conta transitória. Eu me recordo de ter falado isto com a doutora Enilde, ter falado sobre isto com a doutora Enilde, que era a pessoa responsável na condução do processo, durante 2 encontros técnicos que nós tivemos, e depois, no encontro que tive a oportunidade de ter com o ministro, no dia em que foi submetido o relatório, o draft do regulamento do Fundo Soberano, sobre por que nós temos que esperar. Ora, diz assim o artigo 9, o Ministério que superintende a área de finanças deve publicar mensalmente na sua página eletrônica até o dia 30 do mês subsequente um relatório que contenha o resumo dos depósitos e das transferências efetuadas, incluindo os detalhes dos montantes e datas. Estamos a dizer da conta transitória, que é aquela conta que o governo recebe os recursos que são pagos, não é, pelo setor extrativo, portanto, a autoridade tributária encaminha para a conta transitória e depois da conta transitória faz a distribuição para o Fundo Soberano e para o Orçamento do Estado. E nesta conta transitória deveria haver relatórios mensais, mas este relatório mensal só sai no fim do mês seguinte. Não sei se percebe. A proposta que tínhamos apresentado, por se tratar de um relatório mensal, deveria ser 15 dias depois do fim daquele respectivo mês. Significa o quê? Que nós teremos um relatório que vai ser apresentado um mês depois dele ter sido ultrapassado. Qual é a utilidade desse documento? Porque naquele mês que estão a apresentar o relatório do mês anterior, nós estamos na expectativa de ver os dados daquele outro mês. E pela lógica deste tipo de relatório, porque não precisa ser detalhado, é uma espécie de um extrato. É possível até fazer isso em 5 dias. É possível até fazer isso em 5 dias. Portanto, acho que, embora nós tenhamos metido muitas palavras, transparência, relatório, publicação, não sei o que, tem muitas ratoeiras, armadilhas, zonas de penumbra que, se a gente não olha bem com a lupa ali, a gente bate palmas para uma coisa que não está muito clara. Portanto, ainda temos desafios ligados à transparência e, como eu disse, neste processo que nós tivemos a oportunidade de participar de forma muito ativa, muito interessada, nós colocamos todas estas questões, mas, infelizmente, mais uma vez, ouvidos do mercador foram feitos para aquilo que são as questões críticas relativamente ao Fundo Soberano, que poderiam conduzir-nos a um fundo soberano que nos unisse, no sentido de, bom, conseguimos ter uma coisa quase perfeita. Ai, que nós não temos nem uma coisa para dizer quase. Este modelo está longe daquilo que nós gostaríamos de ter, está longe de responder àquilo que são os desafios do nosso país. É o que temos, vamos trabalhar para aprimorar, e mais uma vez, o Comitê de Supervisão, sobretudo, é chamado a fazer a sua parte para ajudar a melhorar este processo. Espero que haja reformas ao nível do Conselho Consultivo e que esse Conselho Consultivo que vier possa também ajudar a melhorar o processo relativamente ao Fundo Soberano. Obrigada. Obrigado, Fátima. Entretanto, as perguntas chegaram ao fim. E a conversa já vai longa, que acho que é um bom sinal. Tem sido muito rica, com grandes contributos e grandes análises de pessoas que, de facto, entendem muito do tema, e tem sido uma verdadeira aula. Mas antes de terminar a sessão, queria dar a oportunidade a cada um de vocês de dizer mais alguma coisa que tenha ficado por dizer. Não sei se, por exemplo, o Dimas, seria a sua vez, alguma coisa adicional que queira dizer antes de fecharmos a sessão. Bom, talvez esperar mesmo a reação dos internautas. Não entendi Conseguiu me isso. ouvir? Não, dizia talvez mesmo esperar alguma reação dos participantes. Audiência. Alguém na audiência quer colocar alguma questão? Se alguém quiser, pode escrever no chat ou mesmo levantar a mão e fazer a questão. Rui, quer dizer alguma coisa que tenha ficado por dizer? Bom, acho que basicamente tudo aquilo que foi esse processo até termos esta proposta de lei, de forma geral, foi dita. Na verdade, é a proposta que conseguimos como sociedade civil, que fizemos o esforço até ela ser aprovada, dentro de várias lutas, avanços e recuos, mas é o que foi possível, e essa proposta ainda pode ser melhorada.
E um dos aspectos que eu quero enfatizar que não conseguimos, como sociedade civil, trazer como era expectável, foi trazer um maior papel na gestão do Fundo Soberano, fiscalização para a Assembleia da República. Porque na primeira proposta vinha muita informação ou muita coisa por regulamentar para o governo, excluindo a Assembleia da República. E no esforço que a sociedade civil fez, foi tentar reduzir a questão de regulamentação de aspectos cruciais da lei que fossem trazidos na lei e não deixados para regulamentação a partir do governo. Então, este é um aspecto que conseguimos, apesar de alguns outros aspectos ainda permanecerem na regulamentação do governo, longe de escrutínio público. Um deles que eu quero dizer, eu quero acreditar que nos fintaram, eu vou chamar assim, tivemos uma finta, é a questão da remuneração ao Banco de Moçambique pela gestão do Fundo Soberano. A nossa percepção é que o Banco de Moçambique não deveria receber nenhuma remuneração, porque já gere todo o dinheiro do país, tem lucros extraordinários e por aí em diante. Então, como vai criar vai contratar novas pessoas, serão funcionários do banco, de acordo com a informação que nós temos, era só redistribuir os seus custos. No entanto, retirou-se a percentagem que se esperava dar ao Banco de Moçambique pela gestão do fundo e para uma remuneração por custos. Mas essa remuneração por custos será com base numa negociação que vai fazer diretamente com o Ministério das Finanças. Então, para mim, isto é preocupante ainda, esta negociação de custos com o Ministério das Finanças, porque não haverá muita transparência em relação a quais são verdadeiramente os custos e podemos não ter muita capacidade de fazer uma aferição exata de esses custos fazem sentido ou não. Então, este para mim é uma preocupação. Obrigado. Obrigado, Rui. Fátima, quer dizer alguma coisa que tenha ficado por dizer? Três pontos breves. O primeiro, corroborar com o Rui de que sim, podemos melhorar o modelo de fundo soberano, não está tudo perdido, e com um pouco de vontade política e colocar o interesse público em primeiro lugar, nós conseguimos fazer isto muito bem. Portanto, acho que podemos ir pensando, não é, à medida que implementamos, o que é que se melhora, o que é que não se melhora. Já vi aprovarem uma lei hoje, no dia seguinte irem alterar para melhorar aqui e ali, então é possível fazermos. Segundo, uma coisa que nós não mencionamos aqui, que é, embora o Dimas tenha falado quando dizia aquela regra das médias móveis para a projeção de receitas, nós fomos sendo entretidos ao longo de toda a discussão com esta ideia de que o modelo de alocação de receitas ou de divisão de receitas para o Fundo Soberano e para o orçamento é via receitas projetadas e não receitas efetivas. E eu digo, fomos sendo entretidos com... Por quê? Porque o argumento que se teve para insistir na ideia de que as receitas a alocação deve ser com base na receita projetada é de que nós não podemos ter dinheiro congelado. Não é? O Estado não pode arrecadar receitas num ano inteiro, guardar numa conta e depois, no fim, dividir, porque o dinheiro fica congelado, sem ter utilidade. E nós temos, neste momento, desde dezembro de 2022, muito dinheiro que está congelado, que até este momento, só agora é que se fala de que se alocou para a conta transitória. Significa que, portanto, continua lá congelado. Logo, este argumento de que não podemos ter dinheiro congelado é apenas argumento de quem quer manipular o mecanismo de divisão de receitas, colocando em risco
o fundo soberano ou o Banco de Moçambique de gerir um fundo soberano que não tem dinheiro, ou seja, um fundo furado. Isto para dizer que, pelo andar da carruagem, estamos a caminhar para dezembro, vamos ter um acumulado, porque precisamos da Assembleia da República aprovar a distribuição de receitas para o Fundo Soberano para o Orçamento do Estado. E isso só vai poder acontecer a partir de janeiro, quando a nova Assembleia da República tomar posse. Enquanto isso, o dinheiro está congelado. Então, isto para chamar a atenção de que nós podemos, sim, usar o modelo de receita efetiva, significando que vai ficar na conta transitória o dinheiro que a autoridade tributária vai arrecadando e no final do ano vamos contabilizar e ver, temos X nessa base, 40% vai para o orçamento, vai para o orçamento do Estado, vai para o Fundo Soberano, 60% para o orçamento do Estado, sem precisamos de fazer nenhuma ginástica desnecessária e sem objetividade, porque toda esta história de projeções, ainda que se usem essas médias, como disse bem, o Dimas explicou bem, academicamente, teoricamente falando, é bonito, na prática é muito manipulado, porque vai permitir ao Estado retirar as much as it can do orçamento do Estado e do Fundo Soberano para alocar para o orçamento. Não estamos a dizer que o orçamento não deve ter dinheiro, tem que ter, precisamos de funcionar, mas os fundos da indústria extrativa não são exclusivas fontes de receita para o Estado. Não podemos perder isto de vista. O último ponto é que continuamos a insistir que o Fundo Soberano deve ser composto apenas por receitas da Bacia do Rovuma e as futuras que hão de vir. Estamos a esquecer Panditemane. E aqui usou-se um argumento, e foi um pouco frisado isto pelo Rui, de é porque pode haver se retirar da gestão corrente, pode haver déficit de recursos para o orçamento do Estado. Este é o argumento que o governo apresenta, mas nós temos aí em dezembro, vai entrar em implementação um novo projeto da SASOL, nunca ninguém nos explicou, e nem o próprio Ministério da Economia e Finanças nunca foi explícito a dizer como é que este projeto específico da SASOL vai ser tratado do ponto de vista de receitas, vai ser repartida a percentagem para o orçamento, vai ser alocada a sua gestão via Fundo Soberano ou não, porque ainda não é parte do conjunto de receitas que o Estado recebe da SASOL. Portanto, a questão da SASOL deve ser tratada de forma particular, não é? Não generalizá-la, sob o risco de nós isolarmos a SASOL e a SASOL continuar a ser aquela vaca leiteira que vem sendo há vários anos. E aliado ainda a esta questão da SASOL, da vaca leiteira, uma das oportunidades que nós perdemos foi trazer o setor extrativo como um todo. Um país que é detentor de 7 dos principais, 7 dos 14, creio que são 14, minerais críticos para a transição energética, não me parece inteligente nós estarmos a olhar para as receitas geradas por este setor como se estivéssemos a gerir receitas normais. Há um projeto novo de grafites de NIPEP, porque se diz, não, esses projetos todos já estão a gerar impostos, não podemos incluí-los na matriz, mas tem novo projeto de NIPEP que está a vir aí, de grafites, não vamos assegurar que entra via Fundo Soberano, mas é novo. Vamos continuar a usar normalmente e vai acontecer o que aconteceu com o carvão, o que aconteceu com os rubis, o que está a acontecer com as areias pesadas, que estão ali a ser explorados, mas o seu benefício financeiro não transforma absolutamente nada. Porque é preciso lembrar que tudo que nós queremos, quando falamos do Fundo Soberano, é resolver 2 problemas. Gerir as receitas de modo a evitar de distúrbios na nossa economia. Segundo, é assegurar uma gestão sustentável, ou seja, nós temos que ver o que nós estamos a fazer com o dinheiro desse gás, porque um dia, ou desses recursos, porque esses recursos um dia vão acabar. Esses recursos têm externalidades negativas, como poluição, criminalidade, não sei o quê. Quando esses problemas vierem, qual é o contrabalanço que nós vamos fazer? Usamos como esse dinheiro? Melhoramos educação, melhoramos saúde, proteção social. Esta discussão, eu acho que os nossos políticos continuam a preferir passar de lado e olhar para o hoje, só o hoje.
mas existe o amanhã e não podemos esquecer do amanhã, porque o amanhã é muito imprevisível. Ninguém diria que um dia fôssemos ter que não pensar em explorar nossos recursos, porque há uma nova agenda de transição energética. Hoje estamos nessa situação, com risco de alguns recursos não podermos nos explorar. Ou seja, a probabilidade que nós temos de mobilizar mais recursos para o nosso desenvolvimento está-se a diminuir, mas naquilo que nós podemos ainda aproveitar, nós estamos a maximizar. Então, precisamos de refletir, pôr a mão na consciência e pensar no extrativismo como fonte de receita para financiar o desenvolvimento. Isso é possível. Muito obrigada. Obrigado, Fátima. A nossa sessão chegou então ao fim. Eu queria agradecer a todos, à Fátima, ao Rui, ao Dimas. Foi de facto muito interessante. Eu gostei imenso de moderar este evento, aprendi imenso. De facto, foram análises muito profundas e abrangentes sobre o tema do Fundo Soberano. Eu queria também agradecer à CPLP que apoiou este evento. Na audiência está o Ivan Njinga, que é diretor dos Assuntos Económicos e Empresariais da CPLP. Então, um agradecimento também pessoal ao Ivan por ter apoiado o evento e por estar na audiência. E, bom, e dar um abraço a toda a gente, um cumprimento a todos e bom resto de dia. Obrigado a todos. Obrigada, até a Obrigado. próxima. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.